Que hoje tem o jogo do Guarani pelo Brasileiro da Série C. E o Concentração vai começar, hein? Quem vai narrar aqui é o amigo Batista, comenta Tigrão, Gleger e reportagens de Breno Beretta. Olha, eu volto já com as coisas de Guarani. Volta Redonda começa às 18h30. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Um grande abraço, amigos da Bandeirantes, Campinas e grande região desse mundão afora para a internet, pelo YouTube. Hoje, Guarani Volta Redonda, 18h30 no Brinco. Primeira parte do Guarani aqui em Campinas. A estreia foi em São Luís, 1-1 com o Maranhão. E quem narra, Batista narrando, Gleger, Tigrão comentando, Breno Beretta reportagens, é a nossa equipe técnica, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa no YouTube, Elton Grimaldi na mesa de operações e no brinco, Gilberto Sufi. Luquinha, Elton, um abraço para vocês, grande abraço, muito obrigado. Equipe técnica sensacional nesse domingaço, 18h30. Você acha legal esse horário? 18h30? Sabe, tá ali na intermediária, o certo é 16h. Horário cheio, gostoso, né? Esse é o horário, né? 18h30, você não sabe se janta antes, se janta depois. Também você quer ver 18h30, vai terminar 8h30, é isso? 6h30, 7h30, 8h30. 8h30 termina, chega em casa 9 e pouco, né? Ah, dá pra comer, né? Dá, tranquilo, 9 horas, né? Já enche a pança e se prepara pra segundona, né? Meus amigos, é o seguinte, olha, tem gol aqui, não é intervalo, hein? Intervalo Brasileirão lá no Engenhão, Botafogo 0, Curitiba 1. Hoje pela manhã teve Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0. Mas a Ponte jogou ontem. Meu Deus do céu, sofrência, hein? Sofrência. Fique na Bandeirantes, 85,7 a nossa frequência. Pedro Piscinato, antes do Guarani, as informações da Ponte, hein? Pedro Piscinato, um abraço, Pedrão. Oi, Edu, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Concentração. A Ponte Preta recebeu a equipe do Vila Nova na noite de ontem no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma vez foi derrotada, são 3 derrotas em 4 rodadas de Série B. Situação da Ponte Preta não está nada fácil nem dentro de campo e nem fora das 4 linhas. Além do péssimo ano, futebolisticamente falando, a Ponte Preta convive ainda com problemas financeiros no extracampo e isso, é claro, acaba refletindo dentro das 4 linhas. Na partida de ontem, a Ponte Preta chegou até a criar boas chances com William Potker, também com Brian Borges, mas não conseguiu reverter essas chances criadas em gols e acabou sendo derrotada por 1-0. No término da partida, eu consegui conversar com o William Potker e questionei ele sobre essa seca, sobre essa má fase de gols que o atacante vem vivendo com a camisa da Ponte Preta. Também não foi esse o motivo por si só, né? A gente teve boas oportunidades, eu mesmo, né, assumo a responsabilidade, né? Tive 2 boas chances ali, deveria ter feito, de 2 chances eu tinha que ter feito um gol. Não tiro minha responsabilidade, mas, cara, quando a situação tá difícil, a gente tem que procurar vencer para que as coisas melhorem o mais rápido possível. A gente precisa de uma vitória, né, para que as coisas comecem a andar e a gente deslanche na competição. A partida também foi marcada pelas polêmicas de arbitragem. A Ponte Preta chegou até empatar a partida no final do segundo tempo, um gol do Kevson, lateral esquerdo, porém, após revisão no VAR, o árbitro viu um toque na mão do Luiz Felipe, atacante da Ponte Preta, e acabou anulando o gol da Macaca. Porém, no último lance de jogo, após um bate-rebate dentro da área do Vila Nova, a bola acaba acertando a mão do zagueiro do Vila Nova, porém, dessa vez o juiz nem foi ao VAR, nem foi rever o lance na cabine do VAR, e isso gerou muita insatisfação e muita revolta, tanto dos jogadores pontepretanos quanto do técnico Rodrigo Santana. Hoje, o juiz estava marcando um impedimento primeiro que o Bandeira.
Tava muito estranho o jogo. Vocês só podem até falar melhor que eu. Porque se a gente falava, tá chorando porque ele perdeu. Eu não quero ficar aqui chorando porque ele perdeu, ficar de choradeira, que não é o meu tipo. Mas hoje, pelo amor de Deus, eu até feliz porque é uma pessoa que eu conheço, né? Que ele apitou o jogo, mas, pô, não foi muito bem. Falei pra ele isso daí. Da mesma forma que ele foi... Porque assim, o gol nosso, né? Qual a vantagem que teve? Que vantagem que a gente teve que o jogador nosso estava caído no chão, a bola sem querer bateu no braço dele. E agora ele falou assim, bateu na mão do adversário do Vila, nesse pênalti que a gente estava pedindo agora no final, que ele falou assim, não foi intencional. O nosso também não, o nosso gol não foi intencional. O cara estava caído no chão, PH. Não foi intencional, ele não arrumou pro Kevson fazer o gol. Então assim, é umas coisas, um detalhe assim que a arbitragem, não só ele, mas vários comete erro assim que não tem critério. Serve para um lado, a mesma jogada serve para um lado, mas para o outro não serve. É isso, Edu. Agora a Ponte Preta novamente tem a semana cheia para trabalhar. O técnico Rodrigo Santana, para a próxima partida contra o Avaí, lá na Ressacada, no próximo sábado, terá os retornos de Rodrigo Saravia e também do Jonathan Cafu, jogadores que cumpriram suspensão na partida de ontem contra o Vila Nova. Valeu, Edu! Valeu, muito obrigado, Pedro. Olha, é o seguinte, no programa do Batista TV amanhã, dos Donos da Bola, vocês vão tirar dúvida se, né, o gol que foi anulado da Ponte realmente bateu na mão do Luiz Felipe, né, antes de sobrar pro Davidson aí. Mas aquele pênalti, logo na sequência teve um pênalti pra Ponte, vocês vão tirar dúvida, eles vão congelar a imagem, vai ter certinho, Donos da Bola amanhã, dá 12h01, o Batista comandando na TV Bandeirantes. E também o Pedro vai tentar o áudio do VAR. Por que que o VAR não chamou o árbitro para dar o pênalti para a Ponte? O goleiro da Ponte desceu, cara. O goleiro da Ponte desceu, que era uma confusão na área. E o goleirão da Ponte tentando aquela murvuca e tal. E realmente a câmera mostrou que o jogador do Vila, ele carregou com a mão mesmo, né? Pegou... Não, bom, vamos tirar essa dúvida amanhã. Olha, é o seguinte, eu tô aqui com o borderô da partida Maranhão e Guarani, no Castelão, em São Luís. Sábado retrasado, né? 1-1, Guarani estreou na Série C. Na transmissão não foi publicado, não foi divulgado o público no Castelão. Olha você vê a chuva que tava, você acompanhando a TV Bandeirantes, olha a chuva que tava lá em São Luís. Público 380. Normalmente o borderô, eu sei que tinha alguém do Guarani lá, mas o borderô aqui, ele não desmembra o visitante, porque a parte do Castelão estava reservado, não podia entrar ninguém, não sei se era um show que vai ter, se é uma reforma, então ficou mais ou menos, a turma ficou agrupado, né? 380 foi o público, 11.400 de renda. O Maranhão teve um prejuízo de 12.600. 12.600. Agora, olhando aqui nas despesas, tem arbitragem, 5.300 de arbitragem. Só que tem uma observação, meus amigos. Pagamento efetuado pela federação sem ônus ao clube. Então, quando eu disse que o prejuízo foi de 12.600, tira 5.000. Eles estão contabilizando 5.000. Mas não foi o Maranhão que pagou. Então já cai para 7.000 o prejuízo. Eu não sei como é que funciona a Série C. A arbitragem de Maranhão e Guarani, quem pagou foi a Federação Maranhense de Futebol. Deixa eu ver o que mais. Lanche pro policiamento, 600 conto. Logística do jogo. Quanto? Logística do jogo, 4.600. Aqui, como é uma coisa abrangente, o que é logística do jogo? Será que é o porteiro, bilheteiro, outros delegados, 1.500. Posto médico, equipe médica e ambulância, 2.000. 2.000 de ambulância. Quadro móvel, aqui que tá, quadro móvel, esse quadro móvel, entre parênteses, do clube, que é porteiro, bilheteiro, R$560. Transporte e hospedagem da arbitragem, pagamento efetuado pela federação, sem ônus ao clube. 5.600. Então, cai para 2.000 prejuízo. Que interessante, hein? Quer dizer que a arbitragem é paga pela federação
hospedagem e transporte dos árbitros, quem paga aí a federação é caro, hein? 5.600? Caramba, lá em São Luís tá caro o hotel, hein? Também deve ter o quê? 2 bandeiras, o árbitro, tem... Normalmente é só o bandeira e o árbitro, viu? Porque e o quarto árbitro também, né? Não, o quarto árbitro realmente é de São Luís. São 3. Tá caro, né, gente? Tá caro. Tem INSS, outras coisas também. Bom, essa semana, o Breno Beretta, ele entrevistou o Rafael Donato, zagueirão do Guarani. E já tô por aqui, viu, Edu? Você tá onde? No banheiro? Não, tô aqui no gramado do Brinco. Que voz, pelo amor de Deus. Breno Beretta. O som não tá bom ainda, Edu? Agora sim. Agora tá bom? Sou testemunha, porque você estava num túnel, entubado. Pelo tô amor aqui. de Deus. O Gilberto deve ter feito uma mágica aí. Agora melhorou. Ou o pessoal do estúdio, não sei. Lá, ele fez um pouquinho como estava e voltou o que era. É uma mistura de eco com voz de túnel. Entendeu, Breno? Você tá bem, Breno? Por aqui tudo tranquilo, Edu. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Torcedor tá lá fora, tem bastante gente lá fora. Poucas pessoas entraram no Brinco, mas daqui a pouquinho o público deve aumentar bastante, porque tá sol, tá quente. Espero que não esfrie à noite, como tava na sexta-feira à noite que eu tava por aqui, viu, Edu? Muito bem. Não, mas o portão não abriu não, né, Breno? Abriu não, né? Abriu, já tem gente nas arquibancadas já. É 18, tem que abrir. É 18h30, quer dizer, daqui a 1h15 tem que abrir. Já sai a escalação. E a PM faz aquela varredura, o Breno? Faz, a hora que eu cheguei eles estavam fazendo, não tinham aberto os portões ainda. Sabe quantas pessoas tem no tobogã, pra você ter uma ideia? Abriu agora há pouco, Edu, tem 2, tô vendo 2 pessoas. Eu passei aí, eram exatamente... 3, tem 3. Tem 3? Eu vi mais um ali do outro lado. Se chegar, você avisa mais outro. Eu tava passando exatamente 16 horas, em pontinho, tá passando em frente ao Brinco, que eu fui na Piracana, em Guia de Ferro, né, Breno? Tem que ir, né, Edu? Fui tomar um cafezinho, pão na chapa. E eu passei em frente, é Pão de Açúcar ainda, né? Ali, isso, supermercado. Pão de Açúcar. E tinha um monte de polícia, rapaz. E não tinha ninguém mais, tá tudo escuro, a porta tava fechando. Eu não sei se é a nova determinação de fechar de domingo, né, o supermercado. Tem supermercado que não tá abrindo mais de domingo, viu, Breno? É questão trabalhista, não sei. Mas eu não sei, tava fechando, eu não sei se é costume de fechar em dia de jogo, né, mais cedo e tal. É uma boa pergunta, Edu, eu também não sei, depois eu vou procurar essa resposta aí. Não, mas não tinha confusão não, só tinha uma viatura só e realmente tava fechando. O pessoal deixa pra última hora, domingão, tá em casa, né, comendo com a família, deixa pra última hora, 6h30 o jogo, dá pra chegar tranquilo, né, Edu? E o gramado do Brinco, Breno? O gramado tá um espetáculo, Edu. Se você quiser, posso fazer um vídeo, já você mostra no YouTube. Sim. Como tá o gramado do Brinco, porque tá maravilhoso. É gramado de Série A na Série C do Brasileiro, Edu. É por isso que o São Paulo quer jogar aí? O São Paulo vai jogar aqui no dia 25 contra o Mirassol. Eu até trouxe de forma exclusiva essa semana. Você sabe quanto que o São Paulo vai pagar para o Guarani, Edu? O Tigrão falou, mas eu não lembro. 120 mil bom, de aluguel. E daí repente... tem mais o bar e o estacionamento. O Guarani está estimando aí, ninguém fala oficialmente, né? Eu descobri. Mas está estimando ganhar por volta de 150 mil. Tá, não, só não entendi essa última frase. É 150 do jogo Não, é 120 mil é o aluguel e aí mais o bar e o estacionamento daria mais uns 30 mil. Agora eu achei caro, foi você que falou o preço da camisa do Guarani? R$400, caro, né, Edu? Quem que vai pagar R$400 hoje? É difícil pagar R$400, não é nada popular, né? Pô, mas R$400, aí o cara vai na alternativa, né? Tem muito camelô vendendo. Tá cheio, aqui em volta tá cheio. E não dá pra condenar, né, Edu? Porque R$400 é muito caro. Eu até cobrei o Adriano Rintz, que é o diretor de marketing do Guarani. Quando que vocês vão fazer a camisa um pouco mais barata? Porque tem a camisa, a de jogador, eles dizem assim, né? Que é igualzinha a que os atletas entram em campo, R$400. Aí tem aquela camisa
que é alternativa, ela tem uma confecção um pouco diferente, mas é praticamente igual. Aí sai metade do preço. Você sabe que eu vi, sabe, você quando coloca no YouTube, Breno, você coloca no YouTube e tem shorts que fala que são shorts, né? É isso? Isso, aqueles vídeos curtos, vídeos curtos. E tá uma febre esse negócio, é uma nova comunicação, né? E eu vi uma moça fazendo da loja, acho que a loja do Guarani, falava do Guarani, mostrava as coisas do Guarani, caneca do Guarani, camisa, camiseta, o que mais? Tem caneta. Isso você viu no YouTube? Não, eu vi no Shorts. Nesse curtinho. Não, é que na verdade o Shorts é no Instagram. No YouTube. No Instagram seria Story. Story ou Reels. Ou Reels também. O Lucas Pessoa vai ver, ele é bom de internet, vai ver se ele consegue esse... É curtinho, tá? Mas tá uma febre agora, gente, tá assim... essa aqui é a caneca do Guarani, se você quiser vem comprar. Isso aqui é a bandeira do Guarani, se você quiser Isso daí é uma trend, Edu. Oi? Se chama trend. Isso trend? daí se chama trend. Mas tem trend... Que é como se fosse como se fosse uma tendência que as pessoas copiam por aí. Tipo, vai entrar alguém aí, como seria o da Bandeirantes? Entra alguém aí do seu lado e fala, esse daqui é o Edu Pinheiro, ele faz o Concentração da Rádio Bandeirantes. Se você quiser ouvir, esse daqui é o Lucas, ele coloca a imagem no som do YouTube. Se você quiser assistir no YouTube... É isso. É isso daí. Não, mas eu vi agora tá assim, a criança, né? Eu tô falando porque é público, né? Um menino, 8 ou 9 anos, né? Essa aqui é minha mãe, ela tá sorteira, você quer conhecer? É isso mesmo. Tá desse jeito, velho. É isso. E tem também a menina que mora com o pai, né? O pai tá sorteiro, será que aconteceu? Ela fala, esse aqui é meu pai, tem tantos anos, você quer conhecer? Que é isso mesmo, Edu. E tem uma do Guarani assim. Vamos fazer o seguinte, Breno, vamos ouvir um pouco o Rafael Donato? Vamos ouvir, estou fazendo imagens do gramado para você mostrar. Daqui a pouquinho, depois do Rafael Donato, você vai mostrar como que tá o gramado do Brinco. Eu não digo todo, mas um pedacinho do Rafael. O Rafael Donato é o novo capitão, é isso? Ele voltou a ser o capitão. Ele começou no Paulistão, aí ele se machucou, entrou o Maurício Antônio no lugar dele. O capitão foi o William Farias. Aí agora ele voltou a ser o capitão e titular do time. Rafael Donato, falando aqui na Bandeirantes. Sou um rapaz do bem, né? Muito trabalhador, muito comprometido com a causa, muito intenso. Os trabalhos têm sido muito fortes, têm exigido bastante da gente. No meu modo de ver, é muito proveitoso. Claro que 40 dias de treinamento, você vai para o jogo, ainda tem algo, sempre alguns detalhes para consertar, mas o que nós temos feito na semana, automaticamente, se nós conseguimos transferir isso para o jogo, um futuro bem próximo, vocês vão ver uma performance muito diferente do que a gente vem aproveitando. Então eu acredito que os trabalhos estão sendo excelentes, todo mundo comprometido, todo mundo buscando entender o mais rápido possível o que o professor quer, para que a gente consiga as vitórias e dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante. Bom dia, Donato, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse dessa disputa na zaga, porque a zaga, nitidamente, desde o Campeonato Paulista, é o setor que mais tem funcionado e funcionado bem, né? Você entrou jogando como titular, depois você acabou se machucando, agora volta como titular e capitão também. Como é que está essa disputa, na sua opinião, em relação ao time para a Série C? Bom dia, Breno. Uma disputa sadia, né? Cada um, obviamente, buscando seu espaço, né? Dia após dia de treinamento, dando o seu melhor. É uma equipe muito equilibrada no setor defensivo, jogadores de muita qualidade, e acredito que todos que tiverem a oportunidade vai dar conta do recado. E falando sobre a defesa, uma defesa equilibrada, mas é porque todo mundo marca, né? Quando é a melhor defesa, não é só porque a zaga é boa, é porque o meio marca, é porque os atacantes marcam, então é um sistema coletivo, né? Então isso que tem fortalecido o nosso grupo defensivamente. Donato, você era o capitão com o Matheus e agora você volta para o time titular e como capitão também com o Hélio, né? Qual que é a importância da confiança do treinador em cima do seu trabalho? E você ainda não pôde, por conta da sua contusão no Campeonato Paulista, mostrar o seu futebol. Como que você está nessa expectativa para mostrar e ajudar o time na Série C?
trabalhando muito forte, né? Eu agradeço a confiança do Matheus, agradeço a confiança do Hélio, da diretoria, que apostou na minha contratação. Infelizmente tive a lesão no início do Paulistão, mas continuei acreditando, trabalhando forte, torcendo pelos meus companheiros, e a gente acaba atraindo aquilo que a gente emite para as pessoas, né? Sempre torcendo, sempre se dedicando, sempre buscando ajudar de alguma forma, e acaba aqui dentro de campo, o meu lado mais comunicativo, um lado viril, de muita entrega, muita intensidade, e acaba que isso, de certa forma, ajuda. Claro que não sou eu, sou o líder. Quando vai para a reunião ali, tem mais líderes, tem o Kaique, tem o Farias, tem o Ralf, tem muita gente ali que tem condições de ser capitão. Mas acredito que a força do grupo, esse misto de atletas experientes, faz com que a gente seja uma equipe mais forte, que não precise carregar o fardo sozinho. Isso facilita, isso delega funções para mais pessoas, e a gente fica muito fortalecido. Fico muito feliz por ser o capitão, mas acredito que tem outros atletas também que têm a mesma condição e que vai ajudar durante esse processo na caminhada. Muito bem, tá aí o Rafael Donato, um trechinho só essa semana, fala bem, hein, fala bem, carioca. O Rafael Donato é carioca, já fez 4 partidas, grandão pra caramba, zagueirão. Ele joga de volante ou de zagueiro? Antes, porém... De zagueiro, Edu. Zagueirão, né? Zagueirão. É o Rafael Rodrigues, que é zagueiro, que também joga de volante, tem uma alternância. Jogou de lateral direito no Paulista. Isso. E agora tá improvisado de volante. Hoje vai jogar de volante de novo, Edu. É um novo mercado, né, Breno? Hoje não tem mais uma coisa só, né? O cara é lateral e meia, pode reparar. Tem gente que até brinca, né? Fala, eu vejo isso nas redes sociais, tudo. Será que ele tem contrato vitalício, que ele tem que jogar o tempo todo e ainda improvisado? A gente não entende também ter um jogador improvisado no elenco de 2 milhões de reais por mês, que é o elenco mais caro da Série C do brasileiro, né, Edu? Hoje o goleiro tem que saber sair com o pé, sair jogando, fazer toquinho, fala pra você. Ô, Breno, eu tenho uma curiosidade pra você. Aliás, já tá com o gramado aí, viu, Edu? A hora que você quiser mostrar, já tem mostrar as imagens. Pode, porque depois eu preciso colocar um desafio pra você, Breno. Quero ver se você vai saber me responder. Ó, quem está no YouTube, imagens do gramado do Guarani. O Breno, você filmou bem, hein? Foi na lateral. Você está exatamente nesse momento aonde? Eu tô nesse local que eu filmei, na lateral aqui, próximo do gol de entrada do Brinco de Ouro, viu, Edu? Tô vendo as bolas já devidamente posicionadas. Tem um aquecimento, né, Breno? Exatamente, tem um aquecimento. O Guarani aquece na parte do campo do lado de entrada, né? E o time do Volta Redonda aquece na parte do campo, próximo da torcida do Volta Redonda, ali do placar eletrônico. Ó, vou te falar quantos torcedores do Volta Redonda tem aqui, Edu. Vou contar, ó, no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 torcedores do Volta Redonda. 11 do Volta Redonda? Já 11. Poxa. E com a camisa do Volta Redonda são 4. 4. Bom trabalho, viu? Obrigado, você também, Batista. Obrigado. Bom trabalho. Ó, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você, Breno. Tá fazendo um ano que não acontece uma coisa no Guarani. Vamos ver se você é capaz de adivinhar. Está fazendo um ano que não acontece um tipo de gol. Posso chutar? Falta. Atenção, Leandro Bolles. Onde é que estaria Leandro Bolles há um ano atrás? 3 minutos, autorizada a cobrança, Caio Melo, pé direito, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Camisa em uma cobrança de falta sensacional, forte, rasteiro no canto que o goleiro estava, mas foi uma paulada sem chances para Rafael William. Abre o placar o Mugrão com 3 minutos do primeiro tempo no comecinho do jogo. Larga bem o Butre, larga bem o Mugrão na Série C. Avante, 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 avante.
Avante, Bugrão! Caio Melo cobrando falta. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Solta um grito, a galera bugrina. Grito que estava entalado na garganta do torcedor já há muito tempo. O Guarani fazia tempo que não jogava. Fazia tempo que não jogava em casa. Volta a jogar ali no comecinho do jogo em cobrança de falta. Abre o placar. Tá registrado no brinco. Caio Melo, 3 minutos, primeiro tempo, cobrando falta. Guarani 1, Maringá 0. Aê, Guarani e Maringá, há um ano, amanhã, hoje é dia 12, amanhã dia 13, fazendo um ano, e arredondando, né, não precisa ser tão assim, arredondando, faz um ano que o Guarani não marca gol de falta. Era o primeiro jogo do Brasileiro da Série C do ano passado, e o Guarani perdeu esse jogo 3-2 pro Maringá. Vamos lá, Breno, a escalação do Guarani de um ano atrás. Vamos ver quem continua no brinco, tá? Eu vou falar, você fala se tá no brinco ou não. Aliás, o Caio Melo, esses dias eu vi que ele fez gol de falta no Paysandu. Tá no Paysandu. Ele falta? Tá lá. Ele fez gol de falta lá no Paysandu, eu vi esses dias. E do alto o pessoal hoje, infelizmente, Edu, tem essa questão de fisiologia, eles treinam um pouco depois do treinamento, né? Antes de acabar o treino, falta e pênalti. Treinam muito pouco. No passado eles treinavam muito mais em todos os clubes. Do atual elenco, quem que bate falta, ou deveria bater bem falta, ou tenta bater bem falta? Quem que treina, assisti um treino que foi liberado com o Hélio Cizenando, eu vi treinando falta. O Carlos Eduardo treina falta, o Guilherme Parede treinou falta, o Diego Torres também treinou falta, e o João Paulo também, Edu, esses 4 aí. Aliás, para falar em João Paulo, a expectativa, eu acho que de todos todos, não são tantos assim que chegaram, né? A maioria está no Paulista aí. Mas eu acho que o João Paulo é de maior expectativa, né, Breno? Maior expectativa. Aliás, ele foi um dos melhores no jogo contra o Maranhão. E veja só, né, Edu? A gente fala que, pra mim, foi horrível o resultado diante do Maranhão, e eu acho que o Guarani não foi bem. Ontem, o Maranhão tomou de 3 do Barra. E, curiosamente, o Barra perdeu na primeira rodada pro Botafogo da Paraíba, e o Botafogo já ganhou 2 partidas, Botafogo do Lisca. Do Lisca, Botafogo da Paraíba do Lisca, ganhou, é líder da Série C, e o Maranhão tomou de 3. Maranhão de Vagalume e Tibúrcio. E se não fosse o Tibúrcio, o Guarani não empatava. Saiu o Bugre, Edu. Saiu o Bugre, hein? O Tibúrcio e o Vagalume jogaram ontem, hein? Atenção, maestro Elton Grimaldi, Guarani escalado. Avante, avante, meu Bugre. Kaique Franço, goleiro número 1. Inayan, lateral direito com a 2. Na zaga, Rafael Donato com a 5. Jonathan, número 4. Na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Rafael com a 3. William Farias com a 8. João Paulo com a 10. E Guilherme Cachoeira, 21. E no ataque, Herbert com a 11. E Luca, número 9, é o time que eu já adiantava ontem, que eu descobri. Parabéns. As 2 novidades, Edu. Cachoeira no lugar do Isaac e o Herbert no lugar do Mirandinha. Primeira vez que o Mirandinha vai para o banco, que recentemente ele estava como titular, né, desde o início da temporada, e agora ele vai para o banco de reservas. Deixa eu falar pra você, deixa eu falar uma coisa pra você antes que eu esqueça, Breno, depois o Glega vai comentar, Tigrão também. Você ia me perguntar do quem que tá aqui do time, né, Edu? Mas antes que eu me esqueça, o Isaac, você falou que vai pro banco, né? Vai pro banco. Tá, contra o Maranhão ele começou no banco. Não, titular. 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 Deixa eu falar uma coisa pra você, Breno, o Isaac, ele tem 96 jogos. Somando as 3 passagens, 96, certo? 96, certo. Tá aqui no site do Mariolândia. Do jeito que ele tá, o torcedor espera que ele não passe dos 100 logo, viu, Edu? Mas deixa eu falar uma coisa pra você, de 96 jogos, 63, ele foi substituído, quer dizer, ele começou e foi substituído em 63. Em 26 jogos, ele entrou durante a partida. Significa que sobrou a ele
Sabe quantas partidas inteiras ele fez em 96 jogos? 7. Inacreditável. O Isaac ele não aguenta, né? Hã? Ele não aguenta, ele morre no segundo tempo. 7 jogos inteiros ele fez em 96. Por gentileza, repita o Guarani e o banco, Breno. O Guarani de Kaique França, Inayan, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson, Rafael, William Farias, João Paulo e Guilherme Cachoeira, Herbert e também o Luca. Vale lembrar que eu não sei se ora o Guilherme Cachoeira vai jogar no meio campo, ora ele vai jogar no ataque. Pode ser um 4-4-2 ou um 4-3-3. E daí o banco, Matheus Klaus, 12, Ian, que é o garoto da base, lateral direito, 22, Maurício Antônio, zagueiro, com a 13, Ralf, 14, Carlos Eduardo, 15, Isaac, 18, Diego Torres, 20, Cauã Jesus, 16, Guilherme Paredes, 7, Dentinho, 17, Mirandinha, 23 e o Kevin, que a gente pede tanto, centroavante da base, 19, Edu. Vamos ao Volta Redonda, o voltaço que ele iniciou com derrota, né, Breno? Iniciou com derrota, perdeu para o Paysandu de 1-0 dentro de casa. E o time do técnico William de Matia, que eu ouvi essa semana aqui na Rádio Bandeirantes, eu vou passar aqui a ordem que tá por aqui. Ele costuma jogar no 4-3-3. Tá Felipe Avelino, número 1, Lucas Adel, 3, meia dúzia. Eu acho que tá na ordem crescente de números, depois eu passo nas posições. Lucas Adel, 3, 6 Jean, 7 Marquinho, 8 Denner, o capitão, 10 Luciano Naninho, 16 Pedro Costa, 17 Vagninho, eu acho que é aquele que jogou no Guarani, viu, Edu? 23 Lucas Rocha, 26 Romarinho e 28 Rafael Furtado. Quem passou no Guarani foi Lucas Adel. Mas o Vagninho também, Edu, atacante. Sim, se for aquele, sim. O Lucas Adel jogou no Guarani em 2024, fez 17 jogos. Eu vou checar se o Vagninho... Eu vou entrar na ficha aqui do Vagninho também. Que é o banco deles, Edu? Por gentileza, Breno. O banco é David, 45, que é o goleiro, Bruno Barra, 5, 13 Alain, 18 Caio Henrique, 19 Blanco, 22 Juninho Monteiro, 25 Brian, 27 Cauã, 29 Caetano Breves e 30 Juninho. Eu não tô encontrando o Vagninho, eu tô aqui com o elenco do Volta Redonda no site O Gol. Tá aqui, Vagninho, 25 anos não é não, hein? Ele tá aqui 25 anos, clicando na ficha dele, muito novo pra ser aquele. Não, na foto não é não. Na foto não é ele, deixa eu só confirmar. Não é aquele lá. Não é. Esse Vagninho aí, ele estava no CSKA, antes Madureira, Primavera. Eu vi a foto, realmente é outro Vagninho, Edu. Tá mais novo, né? Mais novo. E o apito, Breno? Deixa eu pegar o apito aqui, Edu, rapidinho, no press kit que eu tenho anotado aqui. Magiel, eu peguei aqui, Magielson. Magielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Assistente 1, Lucas Costa Modesto. E assistente 2, Renato Gomes Tolentino. O trio é do Distrito Federal, Edu. O Botafogo empatou lá no Engenhão, hein? Segundo tempo de Botafogo 1, Coritiba também 1. Olha, um rápido intervalo que o Greg tá pensando, entendeu? O Greg, no pensamento dele domingo é mais lento. Ô Edu, então, depois do intervalo eu vou trazer uma curiosidade negativa em relação a esse ano de 2026, Edu. Você vai trazer, né? Vou trazer. Eu tenho aqui também a última vez que o Guarani enfrentou Volta Redonda. Torneio de verão em Três Rios, Rio de Janeiro, em dezembro de 2005. Tá aqui Ferreirão, o papel da história. Hein? Guarani enfrentou Botafogo do Rio, que é a equipe juniores. Olha, aconteceu cada coisa esse torneio aqui, foi um final de semana. E o Batista mandou lá para Três Rios Silvio Antônio e Felipe Blanco.
Hoje, Felipe Diniz, é da Sport TV, né, o Breno? Exatamente, tá sempre nos ouvindo, um abraço pra ele, Edu. Um abraço pra ele. Silvio Antônio, infelizmente, já faleceu. E dezembro de 2005, era o Ferreirão, treineiro do Guarani, e o filho dele trabalha, foi entrevistado, é o preparador físico, né, Breno? Isso, o preparador físico André Ferreira. Ele até me contou, Edu, que infelizmente eles não chegaram assim a trabalhar muito tempo juntos, porque quando ele começou, lá no União São João, o Ferreirão estava como treinador, e então foi muito pouco tempo. Olha, o rápido e você intervalo... sabia que o Ferreirão, Edu, só desculpa te cortar, por favor. O Ferreirão foi preparador, ele começou como preparador físico aqui no Guarani, curiosidade. Esse ano 2005 foi aquele que teve Guarani e Avaí, Guarani... 32 mil pessoas, Guarani e Avaí. 30 mil, custou R$3 o ingresso. Isso, 32 mil pessoas. Guarani se classificou, mas depois foi muito mal nessa fase aí, era Guarani, Gols Náutico. de Rodrigo Sá e Jonas no 2-0. E você sabe que o Guarani, pra mim, perdeu o acesso, até falei isso pro André, eu acho que foi naquele jogo que o Ferreirão tirou 3 atacantes, que o time jogava com Jonas, Catatal e Wagner. Os 3 bons jogadores. Se eu não me engano, ele tirou o Wagner aquele dia e não deixou 3 atacantes no jogo contra o Náutico aqui. E o Guarani enfrentou a Portuguesa, sabe, Breno? Tinha o Marília também nesse grupo, né, Edu? Sabe quem que era o goleiro da Portuguesa, Breno? Ele tá te aguardando ansiosamente, Edu, pra entrar no ar. 17 de setembro de 2005 foi no Canidé, Série B, Portuguesa 1, Guarani 0, gol de Du Lopes. A Portuguesa com... Não vou falar o goleiro. Wilton Goiano, Du Lopes, Silvio Criciúma, Leonardo e assim vai. O goleiro sim é ele, Gleger Zorzinho. Eu volto já, ele tá pensando, mas ele vai comentar o Guarani já. Bravo intervalo, eu volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Muito bem, senhor Gleger Zorzinho, descorra. Guarani escalado: Kaique França, Inayan, Rafael, Jonathan Costa, Rafael Donato, Emerson Barbosa, William Farias, João Paulo, Guilherme Cachoeira, Herbert e Luca. Destaque para Guilherme Cachoeira e Herbert, que começam como titulares. O Mirandinha vai para o banco. Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, tá tudo bem aí, né, Edu? Melhor agora com os amigos, o senhor Gleger Zorzinho se apresentando, tô gostando. Até, Edu, tô cumprindo rigorosamente aquilo que está sendo determinado, né? Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Claro, em especial o torcedor do Guarani, porque hoje é um jogo importante, a expectativa é de que a torcida vá ao Brinco de Ouro realmente para apoiar. Esse momento aqui a galera já deve estar chegando no estádio, né? Do ligado na Rádio Bandeirantes, acompanhando aí o Concentração. Então, olha, Edu, eu vou deixar a minha opinião. Eu não mexeria tanto no time, tá? Aí é ponto final.
Eu acho que o Mirandinha não pode ficar no banco. Eu escalaria, por exemplo, o Kelvin para jogar nesse time. Eu não manteria, e não que jogou mal, tá? Não é isso, é pela característica do jogo. O Guarani, o Breno Bereto estava falando isso agora. O Guarani empatou com um time na primeira rodada que tomou 3 daí ontem, né? Então, assim, foi um péssimo resultado para o Guarani lá em Manaus. Aliás, lá em São Luís. E aí, o Guarani vem para um jogo dentro de casa e aparentemente o treinador vem novamente com o mesmo esquema, né? Tá lá o Rafael, tá lá o Jonathan Costa, tá lá o Donatão, né? Homens ali, provavelmente o Rafael um pouco mais à frente, porque a gente percebe que homens de meio de campo apenas William Farias e João Paulo. Então o Rafael deve ser o primeiro volante, aí o William Farias dando uma contenção e o João Paulo articulando. Cachoeira aberto de um lado, Herbert aberto do outro e o Lucas centralizado. Provavelmente é esse o Guarani que nós vamos ver. Então eu não mexeria tanto, Edu. Não mexeria. Mexeu no meio de campo, tirou o Isaac também, né? Trazendo... Ele tira o Isaac para colocar... Aliás, tem o Cachoeira, mas é para manter o esquema com o Rafael ali de primeiro volante. Mas, gente, tá jogando em casa. E o William Farias, ele faz essa função de primeiro volante, fez, inclusive, no Campeonato Paulista todo. E aí você teria 2 homens de articulação, tanto o Isaac quanto o João Paulo. Para ter um pouco mais de qualidade, ter um pouco mais essa bola no meio de campo, para que essa bola chegue com qualidade à frente. Então, eu não teria mexido nesse setor. Então, eu acho que mexeu demais o Hélio. Ele provavelmente, a gente vai ter um Guarani ainda buscando o melhor entrosamento, a melhor formação. Provavelmente nós vamos ver isso, não tenha dúvida. E aí o torcedor, ele quer o quê? Ele quer um time que já esteja pronto. Quanto tempo faz que o Hélio tá aí, né? Então, é isso, Edu. Eu não gostei da escalação de começo do Guarani, tomara que dê certo. Tomara que o Guarani vença o jogo, essa é a expectativa. Eu acredito, mesmo não concordando com a escalação, eu acho que o Guarani vence o jogo, vence o Volta Redonda. Mas é aquele negócio, né? Não dá para você ficar arriscando. E para mim o Hélio Cizenando teve uma grande chance, depois da partida ruim que teve no início, de, por exemplo, colocar esse menino Kevin, que é uma revelação e que está merecendo uma oportunidade há muito tempo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, tá 2-2, hein? Botafogo e Curitiba, mais um gol para cada lado aí, segundo tempo no Engenhão. Botafogo e Curitiba 2-2 no Brasileirão. Olha, a Série C é o seguinte, hein? Já o Breno vai informar. Oi, Breno, chamou sim? Ah, não, desculpa te interromper, imagina. Só para falar que os 2 times já subiram programado, tanto o Guarani quanto o Volta Redonda, para realizar o processo de aquecimento. E agora o público já melhorou bastante aqui no Brinco de Ouro. Eu ia te falar a curiosidade negativa, né? A gente já tá no meio praticamente aí do mês de abril. O Guarani só ganhou um jogo no Brinco esse ano. E foi o derby, né, Edu? Só ganhou um esse ano, é? Só ganhou um jogo esse ano. Hoje pode ser a segunda vitória do Guarani, se o Guarani conquistar. Só ganhou da Ponte esse ano, que foi justamente o jogo do Herbert, né? E Herbert marcou lá em São Luís, o artilheiro dos acréscimos. Ele tem treinado, Edu, como centroavante. Quem gosta dele, tem gostado dele como centroavante, o Hélio, né? Ele tem treinado como, vamos dizer, o falso 9. E hoje ele pode aí revezar com o Luca, porque o Luca sempre foi um jogador de beirada, né? Olha, o Breno, sai o gol do Paysandu na Série C, hein? Lá em Belém, Paysandu 1, Brusque 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, Caxias e Confiança 0-0. Quem foi pro Caxias foi o... Farney Coelho. Qual é o nome dele? Farney, né? Coelho. Aliás, Edu, já vai se desenhando aí 2. A gente sabe que a primeira fase é completamente diferente da segunda, mas já vai se desenhando 2 favoritos para ficarem com a vaga. O Paysandu, se venceu o jogo hoje, e o Botafogo da Paraíba, que ganhou 2 jogos, né? Pois é. Olha, tá 0-0 Confiança e Caxias e Confiança lá, né, em Caxias do Sul. E intervalo em Anápolis e Inter de Limeira 1-1. Ontem tivemos Floresta 1, Santa Cruz também 1.
Ferroviária 0, Botafogo da Paraíba 2. Você disse aqui o Lisca, né? Lisca doido. É o técnico do Botafogo. O segundo gol do Botafogo do Felipe Azevedo. Tivemos em Itajaí, Barra 3, Maranhão 0. Maranhão de Vagalume Tibúrcio. 3-0 Barra, que é campeão de Santa Catarina. Sabe qual foi o público em Itajaí? Não faço ideia, Edu. E o Barra é campeão de Santa Catarina. 1.345, Arena Barra. Sabe qual foi o público em Araraquara para Ferroviária e Botafogo da Paraíba? Lá como eu trabalhei um tempo lá, Edu, eu sei que é baixo. Eu acho que 1.000 no máximo. 759. Mas não tem público de jeito nenhum, Araraquara. Tudo bem, é Série C e tal, mas a Ferroviária sempre foi ruim de público. Você sabe que o público lá gosta bastante do futebol feminino, que eu cobria muito, Edu. O futebol feminino é um dos mais fortes do Brasil, a Ferroviária. Sem dúvida. A Ferroviária sempre endurecendo pro Corinthians, pro São Paulo. Já foi campeã da Libertadores. Foi, um belíssimo time, que a turma gosta do time feminino lá, né? Gosta, eles gostam do time feminino lá. E Floresta e Santa Cruz 1-1 não foi divulgado o público. Olha, nesse momento, então, foi anulado, viu, Breno? O gol do Paysandu foi anulado, tá 0-0, tá? E tudo bem, tem uma rodada e meia, né? Uma rodada e meia que aconteceu. Em termos de classificação, deixa eu ver aqui. Olha, agora é 12º com 1 ponto, vai jogar ainda. E a Série C é aquele velho sistema, né, ô Breno? São 20 clubes, 19 rodadas, certo? É isso aí, Edu, 20 clubes, 19 rodadas, aí se classificam os 8 primeiros e dessa vez na Série C vão cair só 2, que o ano passado vai aumentar, né? Vão subir 6 na Série D e vão cair só 2. É só 2 que vão cair? Só 2. Mas vai subir? 6 da Série D. E a Band transmite Série D. Ontem transmitiu já o jogo, né, Edu? Jogo Noroeste e 15 de Piracicaba foi transmitido na tela da Band ontem. Foi 2-2, estava 2-0 por 15. Não, mas nessa Série C sobem 2. Não, 4, né? Sobem 4, sobem 4, mas 4. É o último ano com 20, porque a partir do ano que vem e do próximo eles vão aumentar o número de participantes e vão subir 6 na Série D. Então ano que vem vai ter quanto na Série C? Na Série C vai ter 4 a mais. 4 a mais. 24. Então tem que subir urgente, tem que subir urgente. Tem que subir esse ano, Edu. Não tá fácil não. E é bom dar uma olhada no grupo, né? Porque o Guarani, por exemplo, não pensou muito na questão de grupo quando se classificou no ano passado. Se tivesse se classificado no outro grupo, eu acho que teria subido. Lembrando que depois 8 se classificam, é a mesma coisa do ano passado. Aí, mesma coisa. 2 grupos de 4, turno e retorno, 2 de cada sobe. Isso. E o primeiro de cada grupo decide o título, né? Perfeito. Muito bem, seu Tigrão. Um abraço pro senhor. Guarani escalado, seu Tigrão. Um abraço, viu? Tudo bom com o senhor? Tudo bem, Edu, tudo legal. Um abraço pra você, um abraço pro Breno, um abraço pros amigos ouvintes da Bandeirantes, do nosso Concentração, né? E aí, algumas novidades, né, no Guarani, né? Vamos ver como é que se comporta a equipe, como é que vai ser a postura do time, que eu gostei, diga-se de passagem, na estreia no sábado passado lá contra o Maranhão. Eu, pessoalmente, gostei. Agora, vem aí, Cachoeira. Guilherme Cachoeira. É uma das novidades. O Breno já bateu de primeira aí desde as primeiras horas da manhã. Guilherme Cachoeira e Ebert. Essas são as caras novas na equipe do Guarani. Fora isso, Kaique França, Inayan, Rafael, Costa e Emerson. Donatão, William Farias. O Donatão, na verdade, né? Ele vai fazer aí uma das posições de zaga, do lado direito. E ele, que eu digo é o Hélio Cizenando, ele mantém a presença de volante, apesar do número 3 na camisa, do Rafael. Não sei se é uma boa. Rafael tem dificuldades para dar fluência no jogo. Ele é mais zagueiro do que volante.
Agora, nem o Jonathan Costa e nem o Rafael Donato serão volantes. Então são 2 zagueiros, volante primeiro, Rafael, depois o William Farias, João Paulo fecha o tripé de meio campo. Aí vem Cachoeira, Herbert e Luca, ou Cachoeira, Luca e Herbert. Quem é que vai jogar do lado direito e do lado esquerdo? Acho que o Luca deve ser mais centralizado, ou ele tira o Luca para a beirada e centraliza o Herbert. Essa é uma opção interessante, que a gente vai observar aí ao longo da partida. Mas assim, resumindo, né, em cima do laço aqui, o meu queridíssimo Eduzaço Pinheiro, nós temos que dizer que, com relação ao time da estreia, temos 2 novidades. Herbert, que fez o gol, e o Cachoeira, que entrou bem. Em compensação, o Parede, que também entrou bem, continua fora do time, né? Tá fora, é o número 7, tá no banco. E aí tem Carlos Eduardo, tem Isaac, que perdeu lugar no time. Mirandinha perdeu lugar no time, super Mirandinha. Surpresa, hein? Surpresa, Mirandinha fora. Claro que é uma ótima opção de banco, mas pra mim é surpresa. Eu não começaria o jogo com o Cachoeira no lugar do Mirandinha. Antes da bola rolar, de repente o Cachoeira vira aí um João Paulo interminável. Ou ele vira um Hernani Banana, fazendo o 4º homem de meio campo. Não vamos cometer nenhuma injustiça, mas a gente tá aqui para opinar. E quando a bola tá parada, na estática e na frieza do pré-jogo, eu acho o Mirandinha mais jogador do que o Cachoeira. E aí, com o Cachoeira é 4-4-2 ou vai ser 4-3-3 mesmo com o Cachoeira mais adiantado? Isso só o jogo é que vai dizer. E eu prometo para você, Edu, que até 10 do primeiro tempo, na minha primeira intervenção já com a bola rolando, a gente já define tudo isso. Cachoeira tá fazendo o 4º homem, tá fazendo beirada na direita, na esquerda, Luca tá centralizado ou está na beirada, Herbert está na beirada ou centralizado, e aí o Rafael Rodrigues é volante ou realmente está funcionando como um terceiro zagueiro. Com 10 minutinhos, não mais que isso, a gente já fala tudo isso para os amigos da Bandeirantes, especialmente para a grande torcida do Guarani. Edu. Muito bem, o Tigrão mandou aqui o japonês da Federal, direto de Mongaguá. Falou, Vagninho, vocês estão falando? Tá no Criciúma, joga com o Eduardo Batista. Muito obrigado, japonês da Federal. Sensacional. Japonês da Federal, é? É, tá firme na praça, viu? Tá firme na praça, tem bastante serviço. Tem cara que arrepia até o pelo lá do, sabe, Edu? Sabe o pelo da cabeça do dedão, vai, pra ficar bonitinho. É, você sabe, ô Greger, eu lembrei de você hoje. Cadê o Greger? Já sumiu da fita, né? Não adianta. Foi comer. É, tá em frase. A última vez que eu vi o Greger, ele tava no freezer. Tava com as 2 mãos dentro do freezer. Pra ver se melhora a alface que ele tem na mão. Outro aqui, aquele Vagninho tá no Criciúma, muito obrigado, Edmilson Garcia, é o Lobo, direto do Paraguai, sensacional, Edmilson. Repórter de mão cheia, hein? Edmilson Garcia. Edmilson Garcia. Se radicou no Paraguai, ele tá mais tempo no Paraguai do que Eduzão na rua Padre Vieira. Eu vou falar pra você, rapaz, no tempo que ele foi pro Paraguai, o Brasil tava melhor, agora inverteu. Paraguai tá que tá, sensacional. Sim. E aqui muito complicado, Tigrão. Muito Mas complicado. é porque o Edmilson foi pra lá, né? É. Ele mudou a economia do Paraguai, cara. Pô. Mudou. Muitas empresas brasileiras, como o atacado de utensílios do Edmilson Garcia, se radicaram no Paraguai. Né? Muitas empresas brasileiras de grande porte. Edmilson é uma espécie de Secato ou maior. Lembra do Secato? Na 13 de maio, Edu? Pô, lembra, né? Na 13 de maio. Louças, em geral. Edmilson Garcia é o Secato Paraguai. Entendi. Sensacional. Ô, Greger. Tô de volta aqui. Sabe por quê? Eu fiquei muito chateado, cara. O Tigrão entrou no ar aí, ele deu boa tarde pra você, pro Breno,
Deu pro país inteiro, só não deu boa tarde pra mim, cara. Impressionante o Tigrão, cara. Não, mas... Boa tarde, Gleg. Deixa eu falar... I love you. Deixa eu falar... I love Depois deu uma tigrada que eu marquei aqui no cronômetro aqui, ele ficou falando da escalação do Guarani 17 minutos, pô. Mas o seu cabelo voltou melhor. Enquanto eu tigrava, a dona Juliana tava fazendo chuca em você. Voltou melhor, tava Tigrão, murcho. Tigrão, escuta Agora essa, já tá senão não vai dar tempo. né? Tigrão, escuta essa, não vai dar tempo. Ó, ô Gleger, Vai. eu lembrei de você, Gleger. Escuta só, Tigrão, escuta aqui. Ó, eu tava almoçando hoje no ponto 10. Era meio-dia 5, meio-dia 10. Rapaz, mas do meu lado, Gleger, eu acho que era coreano. Eram dois homens. Mas tinha um que falava, mas o cara tava bravo. Mas onde que tava bravo? Mas o nego tava bravo. Eu não consegui nem almoçar direito, eu tava nervoso. Aí fala, eu peguei o celular e dei uma gravada. Eu fiz de um jeitinho assim, não podia esticar muito a mão que o cara ia ver, pô. O cara já tava bravo, nervoso, né? E eu falei, pera um pouquinho, o Greg, ele trabalhou na Coreia, né? Trabalhei. Então, aquele barulho de restaurante, não sei se vai... Vamos ouvir um pouquinho o trecho, vamos lá. Tá bom. Você não é... Eu entendi, da galáxia, tá muito ruim pra entender. Não, agora mas você assim, traduz aí, porque eu traduzo. Pra mim ele tava dizendo. Eles estão falando, falando alguma coisa. Eu nunca mais volto pra Coreia. Seul nunca mais. Lá não tem uma carne igual essa daqui da instância 92 do João. Nunca mais eu volto pra Coreia. Nós somos enganados a vida inteira. Carne é essa aqui do ponto 10. Foi isso, Gleg? Não foi isso. Eles estão falando alguma coisa da Samsung. Entendi o que ele falou. É alguma coisa da Samsung. E tem um ali que manda um outro tomar suco de caju 2 vezes. Então vai, toma um suquinho de caju aí. Toma um suco de caju aí. Eles estavam bravos mesmo. Já tô apagando. Aliás, Edu, você sabe que o coreano, o jeito de falar, ele já é meio assim mesmo. Toda vez, o coreano ele tá conversando, você acha que ele tá muito bravo, que você acha que eles estão discutindo. Tá louco. Mas esses dois aí, tem um que tá muito bravo. É alguma coisa da Samsung e um cara manda o cara tomar o suco de caju, que ele deve ter pedido um suco, né? Toma o suco de caju aí. 2 vezes. Breno Beretta. Quer ficar na Samsung? Então vai tomar suco de caju, pô. Eu tô voltando pra casa. Minha mulher tá lá, fica sozinha lá, pô. Vai que o Ricardono tá lá, não? Breno Beretta, destaque final do Concentração, Bunker escalado. Guarani definido e escalado com 2 novidades em relação à estreia diante do Maranhão. 2 novidades são Cachoeira e também o Herbert, nos lugares do Isaac e do Mirandinha. O Volta Redonda joga no esquema 4-3-3. Vou passar rapidamente na ordem. Felipe Avelino no gol, Pedro Costa na direita, Lucas Adel e Lucas Rocha na zaga, Jean Vitor na ala esquerda. No meio campo, Denner, Vagninho e Luciano Naninho, que é o capitão. E na frente, Marquinho, Romarinho e Rafael Furtado, o time do técnico William de Matia e o time do Guarani, comandado, é claro, pelo nosso treinador, Edu, do Guarani, o Hélio Cizenando, que vai buscar a primeira vitória no comando do Bugre, Edu. Tinha esquecido o nome do Hélio Cizenando, hein, Edu? Acontece. É técnico novo, né, do Guarani. Olha, terminou. Botafogo e Curitiba, 2-2 do Rio. Final do Concentração. Vem aí, Guarani Volta Redonda com o amigo Batista. E até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. 24 graus a temperatura. Aqui estádio Brinco de Ouro, a bola vai rolar. Partida marcada para 18 horas e 30 minutos e aqui na Bandeirantes o show vai começar. É futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requentados. Acesse aromadeservas.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Olha os caras soltando fogos, mas pelo ronque, pelo berro. Esse de agora foi uma dinamite, hein? Coisa impressionante o barulho, o som que veio aqui para a cabine do estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 18h30. Time do Guarani faz trabalho de aquecimento no gramado Volta Redonda. Já fez o trabalho e já se recolheu para os vestiários aqui do estádio Brinco de Ouro. E agora no ar as vozes que farão a grande jornada esportiva para você.
Informações do Guarani, Breno Beretta. Alô, bebê, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani que tá definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, vai em busca da sua primeira vitória na Série C do Brasileiro e jogando pela primeira vez em casa. São duas novidades com relação ao time que empatou com o Maranhão na rodada de estreia da competição. Guilherme Cachoeira e Herbert ganharam as posições no time titular do Guarani. Saíram Isaac e Mirandinha, que hoje estão no banco de reservas. O Bugre, que quer começar com o pé direito os jogos em casa na Série C da competição, Batista. Informações do Volta Redonda, diz aí, bebê. Bom, são 5 novidades do técnico William de Matia com relação à primeira partida. Derrota para o Paysandu em casa lá no Rio de Janeiro semana passada. Pedro Costa na lateral direita, Lucas Rocha na zaga, Luciano Naninho no meio-campo como capitão do time e na frente Marquinho e também Rafael Furtado. O time quer surpreender o Guarani aqui no Brinco de Ouro no esquema 4-3-3, Batista. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço pra você, um abraço mais que especial pro ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Batista, eu não gosto da escalação de começo. Eu não teria tirado o Mirandinha, eu não teria tirado o Isaac e teria sim tirado o Rafael para ser um time um pouco mais ofensivo e contundente no ataque. Eu, por exemplo, escalaria o Kevin para jogar nesse ataque, ao lado, claro, do Mirandinha e também do Herbert, que está jogando. Então eu não mexeria tanto no time. Eu acho que o Hélio mexe demais no time, mexe no meio de campo, mexe na defesa, mantém o Rafael para jogar de volante e para mim o Guarani pode ter problema no jogo. Claro que a gente vai torcer que dê tudo certo, mas eu não gosto da escalação de começo do Hélio Cizenano, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Algumas curiosidades a gente tem com relação ao posicionamento dos jogadores do Guarani, especialmente do meio campo para frente. A defesa tá tudo certo. Agora o Rafael, ele vai realmente como volante ou ele joga um pouco mais atrás como um terceiro zagueiro? E aí, o Mirandinha quando joga do lado esquerdo. Quem que entrou no lugar dele? O Cachoeira. O Cachoeira vai ser uma beirada lado esquerdo e o Luca vai alternar ora na beirada do lado direito e ora centralizado, fazendo essa inversão com o Herbert. São curiosidades que o jogo nos apresenta antes da bola rolar e eu prometo a todos vocês, amigos ouvintes da Bandeirantes, especialmente a imensa torcida do Guarani que está nos ouvindo nesse momento, com 10 minutos aí do primeiro tempo, a gente já define tudo isso. O Cachoeira é quarto homem de meio campo, é um atacante de beirada, é um dos pontas, dos extremas, e o Luca, centralizado ou de beirada? E o Herbert, de beirada ou centralizado? E o Rafael, sai um pouco? E o Farias, o segundo volante, vai sair mais do que o Rafael ou o Rafael sai mais do que ele? Como é que vai ser isso? São curiosidades e a gente não viu os treinamentos. Com 10 minutos, prometo a todos vocês que no primeiro momento em que eu for acionado, a gente já mata essa curiosidade minha e de todos aqueles que estiverem nos ouvindo. Batista. Sanasa, tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o incomparável Edu Pinheiro.
Alô, Edu, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, grande abraço, meu grande amigo Batista, abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, Brasileirão tem jogo pra Chuchu, seu Batista, olha. Ontem, Vitória 2, São Paulo 0, Remo 1, Vasco também 1, Mirassol 1, Bahia 2. Na Vila, gol do Moisés, Santos 1, Atlético Mineiro 0. E no Beira-Rio, Inter 0, Grêmio também 0. Hoje pela manhã, Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0. Terminou há pouco no Engenhão, Botafogo 2, Coritiba também 2. Maracanã, comecinho, gol do Flamengo, Pedro. Fluminense 0, Flamengo 1. Daqui a pouquinho, 18h30, Neoquímica, o clássico Corinthians do Diniz contra o Palmeiras do Abel Ferreira, vai estar suspenso. E 18h30, Cruzeiro e Bragantino no Mineirão. Na Série B, começou na sexta, Criciúma 1, Botafogo de Ribeirão 0. Ontem, Juventude 2, Goiás 0, Sport 2, Avaí 2, Ponte 0, Vila Nova 1, Ceará 1, Náutico 0. Olha, São Bernardo e Fortaleza, América Mineiro e Novo Horizontino, Operário e Cuiabá, tá no começo, tudo 0-0, 20 horas, CRB e Atlético, 20h30, Atlético Goianiense e Londrina. Na Série C ontem, Floresta 1, Santa Cruz também 1, Ferroviária 0, Botafogo da Paraíba 2. Em Itajaí, Santa Catarina, Barra 3, Maranhão do Vagalume, do Tibúrcio 0. Olha, nesse momento, em andamento, gol do Brusque, hein? Gol do Brusque lá em Belém. Paysandu 0, Brusque 1, mas depende do VAR. Há pouco o Paysandu marcou e foi anulado. Em Anápolis 1, Inter de Limeira 2, hein? Anápolis 1, Inter de Limeira 2, é segundo tempo. E Caxias e Confiança, segundo tempo, 0-0. 19 horas tem Amazonas e Ituano. No mesmo horário, lá em Sergipe, Itabaiana e Ipiranga. E amanhã, Figueirense e Maringá. É jogo pra Chuchu. Equipe técnica Bandeirantes, comando de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi comigo no estúdio. E aí no brinco, Gilberto Sufi, no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Já a bola rola, Guarani, Volta Redonda. Na história foram 5 jogos, 3 vitórias do Guarani, 1 empate e 1 derrota. O Guarani marcou 8 gols, tomou 3. Tem um saldo positivo, portanto, de 5. As 2 vitórias foram exatamente aqui no estádio Brinco de Ouro. Primeiro jogo foi em 76, 0-0 amistoso. E o último jogo foi em 2005, um torneio amistoso. Guarani venceu o Volta Redonda pelo placar de 1-0. Torneio que foi realizado em 3 rios, no Rio de Janeiro. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional. Em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante meu bugre, com fibra e testemunho. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, definido e escalado por Hélio Cizenando, em busca da primeira vitória na Série C e a primeira vitória em casa na competição. Kaique Franço, goleiro número 1. E Nayan, lateral direito, com a 2. Na zaga, o capitão Rafael Donato com a 5 e Jonathan, número 4. Na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, Rafael com a 3, William Farias com a 8, João Paulo com a 10 e Cachoeira 21.
Na frente, Herbert com a 11 e Luca, número 9. No banco, à disposição do Hélio Cizenando, Matheus Klaus 12, Ian 22, Maurício Antônio 13, Ralf 14, Carlos Eduardo 15, Isaac 18, Diego Torres 20, Cauã Jesus 16, Guilherme Paredes 7, Dentinho 17, 23 para Mirandinha e 19 para Kevin. Entra em campo o Esquadrão de Aço, equipe do... É o Volta Redonda, comandado por William de Matia, que está buscando somar pontos fora de casa. Definido e escalado com Felipe Avelino, goleiro número 1. Pedro Costa, lateral direito, 16. Na zaga, Lucas Adels, 3. 25 para Lucas Rocha. E na esquerda, meia dúzia, Jean Vitor. No meio campo, Denner com a 8. 17, Vagninho. E o capitão Luciano Naninho com a 10. Na frente, Marquinhos, 7. Romarinho, 26. E Rafael Furtado, 28. No banco, à disposição do William de Matia, David, 45. Bruno Barra, 5. 13, Alan Ferreira. Caio, número 18, Blanco, 19, 22 para Juninho Monteiro, 25 Brian, 27 Cauã, 29 Caetano Breves e 30 para Juninho. Arbitragem do jogo. O árbitro é Magielson Lima, assistente 1, Lucas Costa e assistente 2, Renato Gomes, todos do Distrito Federal. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Eu estou dizendo desde lá do programa Concentração que eu não concordo com a escalação do Guarani, não concordo mesmo. Eu não colocaria, por exemplo, o Rafael para jogar. E aparentemente ele vai jogar como um volante, com uma variação em alguns momentos para terceiro zagueiro, mas ele deve ser bem posicionado ali na proteção de primeira linha. Solta o William Farias um pouco para jogar perto do João Paulo. E aí o Cachoeira, provavelmente aberto pelo lado direito, Herbert aberto pelo lado esquerdo e o Lucas centralizado. Esse deve ser o Guarani. É um 4-3-3, bem definido. Mas ele, por exemplo, poderia deixar o Isaac na vaga do Rafael, por exemplo. O William Farias fez isso durante todo o Campeonato Paulista, jogando como um primeiro volante, jogando como uma contenção ali de primeira linha. E aí você tem dois homens de qualidade, com chegada, né, pisando na área. Você pode soltar um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Até nesse esquema com 3 atacantes, você tem superioridade numérica pelo lado também. É só fazer o balanço das linhas que você consegue ter a superioridade numérica. Então, eu acho que ele erra. Eu, por exemplo, não escalaria o Herbert e o Cachoeira. Não, deixaria o Mirandinha e colocaria o Kevin, por exemplo, que é um menino que está merecendo uma oportunidade. A gente vem falando isso durante toda a semana, para jogar junto com o Luca, que é um jogador um pouco mais experiente. Aí você centraliza o Kevin e abre o Luca de um lado, né, e o Mirandinha do outro. O Mirandinha, que é um jogador muito contundente, jogador que vai para cima, um jogador que é a cara desse jogo. O Hélio deixa o Mirandinha no banco. Eu não deixaria. Não deixaria o Mirandinha no banco, não deixaria o Isaac no banco e não entraria com o Rafael como volante. É isso que eu faria. Mas, enfim, a gente vai torcer para que tudo dê certo. Para mim, o Guarani, mesmo mal escalado, para mim é favorito. Tem tudo para ganhar o jogo. Tá jogando o Brinco de Ouro. É a estreia do treinador no Brinco de Ouro. Né? O Guarani mostrando a sua cara na Série C no Brinco de Ouro. E tomara que consiga um bom resultado. E claro, e óbvio, que o bom resultado que eu falo é a vitória. Tigrão, qual é a sua expectativa para esse jogão? Para mim, o Guarani é favorito. E para você, Tiger? Também, Gleg. Um abraço para você. Também favorito, sem dúvida nenhuma. Mas esse negócio do Rafael no meio aí, para mim, é invenção. Ele tem o Ralf no banco. Se quer jogar com um volante que marca, que tem pinta de zagueiro, mas é volante, joga com o Ralf. Você quer jogar com o meio campo mais leve? Aí vem com o William Farias e Isaac, fecha o tripé com o João Paulo. Daí eu também não faria isso, não. Aliás, não gostei da atuação do Rafael nessa função na estreia contra o Maranhão no sábado retrasado lá em São Luís. Não gostei. E aí ele mantém o Rafael e, além disso, saca Mirandinha, que para mim é o atacante mais contundente do Guarani. Vem com o Gui Cachoeira, que é um cara assim, ó,
Quando ele entra com o jogo em andamento, ele rende. Quando ele começa jogando, ele some. Eu acho que seria melhor o Cachoeira como opção de banco. E o mesmo se aplica ao Herbert. O Herbert começando o jogo, nós vamos ver hoje. Tomara que seja diferente. Mas eu não faria isso. Eu não tiraria o Mirandinha do time, não. De forma nenhuma. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Rafael. O Herbert, se fica mais centralizado ou se desloca, né, para o meio, a sua posição, e puxa o Luca para a beirada. O próprio Guilherme Cachoeira vai ser quarto homem de meio campo. Ele é um meia. Ou ele vai jogar mais adiantado numa das beiradas. Vamos ver. Expectativa muito grande, tomara que dê certo, mas eu acho que inventou um pouco o Hélio Cizenando. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no brinco, e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e Gleger Zorzin traçando as possibilidades de Guarani e Volta Redonda. Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo pronto, a bola vai rolar. Saída de bola pertence à equipe do Guarani, que vem com o seu uniforme número 1 tradicional. Camisas verdes, calções brancos, meiões verdes também. Time do Volta Redonda com uniforme número 2. Camisa branca, calção negro, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Olha a cruzada na área, Donato foi tirar, lascou o Kaique França. Ligado, muito ligado, pegou e não soltou o Breno Beretta. Tava esperto o goleirão do Guarani, né? Ficou com ela, já repõe, tem pressa. Início de primeiro tempo aqui no Brinco, 0-0, Batista. Comecido o jogo, 0-0, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Domina Rafael Rodrigues no campo de defesa. Bola solta lá atrás com Donato virando para Jonathan Costa. Portanto, 3 zagueiros pronunciados. Vamos ver se mantém. Lançamento de Jonathan Costa pela direita para Inayan. Meteu o pé direito, cruzou na área. Chega lá atrás para tirar, afasta o time do Volta Redonda. A bola volta. Inayan dominou, partiu. Herbert pediu. Inayan lançando para Herbert, ele domina lá pela ponta direita, gira o corpo em cima da marcação e vai recuar para Inayan. Ele recua ainda mais para Donato. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do Brasil. De segunda a sexta, das 5 da tarde até as 7:30 da noite, na Rádio Bandeirantes. E o jogo está parado, é uma falta para o Guarani, hein, bebê? É, pela meia esquerda, essa falta tá marcada. O camisa número 21, o Cachoeira, tá sentindo dores na região lombar. O João Paulo tá por ali com a bola, também o Emerson. Um dos dois vai fazer essa cobrança, vai pintar a bola cruzada na área do goleirão Felipe Avelino, Batista. Falta ali, exatamente na frente das cadeiras vitalícias aqui do estádio Brinco de Ouro. Guarani adianta as suas fileiras. Momento de expectativa, comecinho do jogo, cobrança de falta, bola parada, 2 braços levantados. Vem João Paulo, vem também Emerson. João Paulo rolou para Cachoeira. Jogada ensaiada, claramente ensaiada. Só que mal ensaiada, hein, bebê? Mal ensaiada, porque o Cachoeira não contava que essa bola fosse para ele. Acabou
saindo do pé dele, o gramado tá bem molhado. Já contei aqui, Batista, são 28 torcedores do Volta Redonda que estão aqui atrás do gol do goleirão Felipe Avelino, no gol do placar. Volta Redonda, inaugurado, né, fundada em 9 de fevereiro de 1976. Tem as cores preto e amarelo, mas hoje está jogando de branco. Ceará, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsicha Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Donato trabalha o jogo lá atrás, na metade da zaga, solta a bola pela esquerda. Time do Guarani vem saindo lentamente lá atrás no campo de retaguarda. A bola volta no Donato. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. E vem o time do Guarani, bola cruzada, passa por toda a extensão. E Nayan, pé direito, bateu pro gol, tira. Afasta Lucas Adel. A bola sobrou com o time do Guarani. Domina, veio no peito, pé direito, bateu o desvio. William Farias bateu, a bola desviou na zaga, escanteio para o Guarani bater. É o primeiro escanteio do jogo, é pelo lado direito. O João Paulo já vai para fazer a cobrança, vai junto com ele, Batista. João Paulo vem para a bola para fazer a cobrança do escanteio. O time do Guarani ataca neste primeiro tempo contra o gol do placar eletrônico. Toma posição o time do Bugre, comecinho do jogo 0-0. João Paulo está autorizado, partiu, pé direito, levantou na área, Herbert de cabeça, a bola deu na defesa, voltou Cachoeira. Jogando para o William Farias, domina, soltando o jogo lá pela esquerda, se mete no campo de ataque, vem pela esquerda, cruzamento do Emerson em cima da defesa, a bola volta, time do Guarani tem a posse de bola, domina e Nayan, rolou na ponta para Cachoeira, ele não conseguiu pegar, é arremesso para o Volta Redonda. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento. No ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Volta Redonda 0, Edu. Olha, início Batista de Coriz, Palmeiras 0-0, Maracanã, gol do Pedro, 36 do primeiro tempo, hein? Flamengo 1, Fluminense 0, no Mineirão, gol do Bragantino, Cruzeiro 0, Bragantino 1. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano. Domina o time do Guarani, partiu Herbert, vem pela lateral da grande área, bateu cruzada em cima da marcação. A bola acertou Jean Victor, escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. E um passe agudo do João Paulo, né? Tentando o Herbert. O próprio João Paulo, escanteio lado direito, vai pra cobrança. Vem João Paulo para fazer o erguimento na área. O homem das bolas paradas. Vai para a bola o time do Guarani para fazer o levantamento. 7 minutos do primeiro tempo, 0-0. Partiu, levantamento na área, no desvio, a bola vai para fora, tirando o zagueiro. Lucas Abel, escanteio para o time do Guarani. Emerson Barbosa foi quem cobrou o escanteio na direita e tá indo lá para a esquerda para fazer o cruzamento também, hein, bebê? É ele que vai para a cobrança e do lado dele tá o João Paulo, né? Eu não sei se ele vai deixar para o João Paulo agora para tentar confundir, porque o João Paulo bate de perna direita para bater mais fechado. Eu acho que vai o João Paulo, Batista. É, só para carimbar, eu acho uma grande besteira esse negócio de colocar dois para cobrança de escanteio. Um destro e um canhoto. Tira um jogador da área e aí não ganha nada com relação a isso. Mas é novidade. Vem para a bola, João Paulo cobrou o escanteio. Rasteira atrás para Cachoeira, para Emerson Barbosa. Pé canhoto, cruzou na área.
Subiu Donato de cabeça. Cabeceou muito fraquinho e ainda torto para fora. Tiro de meta pro Volta Redonda. Ela veio muito baixa, né? O Rafael Donato esperava uma bola mais alta. Ele teve que se abaixar, porque é grandalhão, é o mais alto do jogo de hoje. E a bola se perdeu pela linha de fundo. E no lance anterior, o árbitro chamou tanto o Rafael Donato quanto o Pedro Costa, os dois se abraçando dentro da área, e o árbitro falou, ó, chega, senão vou amarelar os dois. Tiro de meta já cobrado, 0-0. Rafael Donato tem 1,93 m. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. No WhatsApp, site, app, abra sua conta no Sicredi. Donato sai lá atrás com a bola dominada, entregando para Emerson. Ele partiu em disparada, ingressou no campo de ataque, encontrou a marcação dele. Chega lá atrás, tirando o time do Guarani, tenta a retomada com William Farias. A bola sobra com João Paulo. Opa! Falta nele, chegada um pouco mais forte do Romarinho. É falta para o Guarani bater, bebê. E eles tentaram cobrar rápido o Guarani, mas o árbitro disse que foi com a bola rolando. Mandou voltar. Foi o Rafael que tinha cobrado rapidamente. Agora o Guarani vai voltar ali próximo do círculo central para fazer a cobrança com o próprio Rafael. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Cruzamento, Luca de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Volta Redonda, Breno Beretta. O cruzamento foi do Cachoeira pelo lado esquerdo, só que o Luca cabeceou, ele estava de costas pro gol. O goleirão apenas acompanhou, tá fazendo bastante cera, o jogo tá empatado 0-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui Brinco de Ouro. Olha esse ataque do Volta Redonda, Marquinho domina lá pela ponta direita. Rola a bola curtinha, tocou, voltou com o Marquinho, ele já se embolou com a marcação, perde lá atrás. João Paulo roubou. Tocou para Luca, pedala, tenta passar, já arranca, vai pro solo, falta. Tem pressa, mas aí não vai valer, né? Porque bateu com bola rolando e ainda tem um cartão para ser anotado, hein, bebê? Ah, e merecido esse cartão pro camisa número 23, o Lucas Rocha Batista. Ele segurou o Luca pela camisa, então tá amarelado, o primeiro cartão do jogo. Conferindo o placar aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Volta Redonda também 0. 12 minutos no Mineirão, o gol do Bragantino foi do Hurtado, em Cruzeiro 0, Bragantino 1, 12 minutos, Corinthians e Palmeiras 0-0, Maracanã 42, primeiro tempo, gol do Pedro, Flamengo 1, Fluminense 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos saber dos comentaristas qual é a plataforma tática utilizada no Guarani no jogo. Começo com você, Gleger Razorzinho. O Guarani joga com 3 zagueiros, né? Fecha ali o Donato, o Jonathan, o Rafael, 3 zagueiros. A gente vê que o time está com amplitude, está jogando no campo do adversário. Em alguns momentos perde a tranquilidade. Está faltando um pouco de calma para o Guarani, né? Faltando um pouco de calma. O Ebert está aberto de um lado, o Cachoeira vem para centralizar ali e o Luca fica à frente centralizado também. Então essa é a plataforma do Guarani, que joga com 3 zagueiros para tentar, viu, Batista, torcedores do Guarani, presença dos laterais, tanto do Inayan quanto do Emerson, são bem contundentes e estão jogando muito à frente para tentar ter essa amplitude de jogo. Então o Guarani com 3 zagueiros, viu, Batistão? O Romarinho tentou de longe, a bola longe para fora pela linha de fundo. E para você, Tigrão, a plataforma tática do Guarani 0-0. Não vi 3 zagueiros não, só no primeiro movimento. O Rafael está mais adiantado, o Lucas Faria é o segundo. O William Farias, perdão.
William Farias é o Só segundo volante, Rafael. Porque o time do Guarani desce no ataque. João Paulo dominou para Herbert, pé direito, uma bomba na rede, mas pelo lado de fora errou o gol. É tiro de meta pro Volta Redonda, Breno Beretta. E foi uma grande oportunidade do Guarani, a principal do jogo. Entrada da área pelo lado direito, o passe do Cachoeira. E o Herbert estava ele e o goleiro da equipe do Volta Redonda, o Felipe Avelino. Ele chutou, bateu na rede, lado esquerdo, só que pelo lado de fora. Teve torcedor que gritou gol. Guarani desperdiça a oportunidade, 0-0. Seguindo o Tigrão. O Rafael é o primeiro volante, às vezes um pouquinho mais atrasado, um pouquinho mais recuado, parece um terceiro zagueiro. Essa variação. Cachoeira lado esquerdo, Herbert lado direito e Lucas centralizado. Como o Cachoeira é meia, nesse último lance, por exemplo, ele tem a movimentação e vem por dentro e enfia a bola no funil para a chegada, fazendo a diagonal da direita para meia do Herbert. Mas o Cachoeira está mais para o lado esquerdo. Não sei se rende ali, ele é destro. Está tentando se posicionar. Me parece um 4-3-3 bem posicionado, bem pronunciado. Olha aí o Rafael com a bola, meio de campo. Claro que quando o Bugre é atacado, ele afunda e fica ali entre os dois zagueiros. Mas ele é volante. Nayan, pé direito, cruzou na área. Subiu o tiro, o zagueiro, a bola volta, reboteada lá pela esquerda, trabalha o jogo, Emerson Barbosa, vem pela meia esquerda, William Farias por dentro para João Paulo, tentou a tabela com Cachoeira, João Paulo bateu, vai embora, pé direito, bateu firme, a bola subiu, arrancou, aplauso da torcida, tiro de meta pro Volta Redonda. Ele bateu com efeito, mas espirrou o taco, a bola se perdeu pelo lado esquerdo. Ele coloca a mão na cabeça, né? Não se conforma, porque era uma boa oportunidade o João Paulo. E é claro que o goleiro do Volta Redonda tá fazendo ser o Felipe Avelino. 0-0 aqui no Brinco. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, é arremesso, o Guarani cobra, sai jogando lá atrás, recuo do Donato, Kaique França, levanta pra ninguém, devolve a bola pra lateral, é arremesso, vem o Volta Redonda. Vem para a bola Pedro Costa para fazer a cobrança, soltando pela meia Denner. Carregou, dominou, voltou no Pedro Costa. Ele vai recuar tudo lá atrás do campo de defesa. Começa outra vez o time do Voltaço. Bola aberta pela esquerda, Jean Victor. Dominou, recuou o time do Guarani. Apenas observa, vem para Lucas Adel. Lucas Adel numa enfiada de jogada pela esquerda para Jean Victor. Traz para dentro, solta o jogo pela meia esquerda para Wagninho. Passe errado. Recupera o Guarani, veio Rafael Rodrigues, enfiou a bola na área, lá pela direita, trabalha Cachoeira, volta pela direita para Herbert, preparou o cruzamento, ajeitou, João Paulo de calcanhar para Herbert, chega para tirar Lucas Rocha, arremesso pela direita, e Nayan tem pressa para fazer a reposição, já solta o jogo atrás para Donato, virando pela direita, domina em Nayan, volta para o Donato, Donato vai recuar tudo, lá atrás, vem no campo de retaguarda, Jonathan Costa recuando para Kaique França, ele domina na entrada da área e solta o jogo lá pela esquerda, Jonathan Costa. Rádio Bandeirantes Campinas 85,7, lançamento no fundo, não tá valendo nada. Bandeira já posicionava apontando o impedimento do Emerson Barbosa lá na esquerda. Hein, bebê? Ele estava realmente um pouquinho à frente, nem reclamou, só olhou para trás para ver se realmente estava, mas estava. O Bandeira número 2 acertou. E é claro que o Volta Redonda não tem pressa para cobrar, Batista. Bandeira número 2 é Renato Gomes Tolentino, trio é do Distrito Federal. Árbitro Maguielson Lima Barbosa, 34 anos, natural de Sobradinho. Também no time do Volta Redonda, vem com o Marquinho para fazer o passe pela direita, placar de 0-0 no cruzamento, tira a defesa do Guarani. Denner
domina, recupera a posse de bola, abriu lateralizando a jogada para Felipe, para Pedro Costa, domina pela direita, solta o jogo, vem por dentro, domina, tenta levar, não consegue, Romarinho volta, chamou o Denner, preparou a batida, soltou para Romarinho, enfiou no fundo. E esperava a entrada na diagonal, até entrou o Vagninho, mas a bola foi para a linha lateral, rasgando a defesa do Guarani. É arremesso para o Volta Redonda. Já cobra Pedro Costa, dominou o time do Voltaço, olha o passe errado, Herbert, deu o bote, dominou, partiu em velocidade, perdeu neste momento a velocidade, domina, ajeita na perna canhota, faz por elevação, passe para o Cachoeira, vem para Luca, toca atrás para Inayan, no peito, pé direito, rolou para João Paulo, recolheu, voltou, vem pela direita, bateu no árbitro. Chute do Rodrigo, mas aí na sua excelência o árbitro não pode, né, bebê? O árbitro estava meio mal posicionado, o Rafael chutou nele e ele volta a bola para o Rafael. Agora o árbitro Maguielson Lima vai fazer bola ao chão para o Rafael, mas estava mal posicionado o juizão. Sanasa tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. Inayan, ele foge da marcação, vem ao seu encalço, Jean Victor. Olha a recuada lá atrás, Kaique França está fora da sua área de confinamento. Entrega em domicílio para Donatão. Ele trabalha o jogo soltando pela meia esquerda para William Farias. Ultrapassa a linha da metade do campo e vem pela meia. Enfiou a bola no ataque. Pela meia esquerda, vem embora. Luca fez a parede. A bola sobrou pela direita. Rafael para Inayan, pé direito. Bateu no costado do Jean Victor. A bola volta com o time do Guarani que comete a falta. Jonathan Costa e a falta é do Voltaço em Bebê. A falta realmente aconteceu em cima do jogador do Volta Redonda 28, Rafael Furtado. Ele já está se levantando e o Volta Redonda, toda hora que tem uma falta ou tiro de meta, tá esfriando o jogo, porque sabe que o Guarani tá jogando no ataque pela vitória. Não tem pressa nenhuma para cobrar, Batista. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Volta Redonda 0. Brasileirão, intervalo Maracanã, gol do Pedro, Flamengo 1, Fluminense 0, 22 minutos e Corinthians e Palmeiras 0-0, 22 minutos, Mineirão empata o Cruzeiro, Vítia Real. Agora Cruzeiro 1, Bragantino também 1. Tem futebol na Bam Bam Bam. Herbert perde a bola no ataque, recupera o time do Voltaço, mas com falta. Falta para o time do Volta Redonda. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. É tempo de análise. Gleger, Zorzinho, placar de 0-0 e o jogo Gleger. Batista, o Guarani tem a bola, né? Consegue evoluir em algumas jogadas. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de calma na transição. Está errando muito passe o Guarani, principalmente naquela última bola. Falta um pouco a participação dos homens de frente, tanto do Luca quanto do Cachoeira, o Herbert, participar um pouco mais. O João Paulo joga num setor e aí o Guarani está com 3 zagueiros, o Rafael afasta, fica o William Farias e o João Paulo fica num setor onde está congestionado. Toda vez que ele pega a bola tem muita gente do Volta Redonda por ali. Por isso que ele poderia, em alguns momentos, ele adianta o Rafael, mas o Rafael não tem essa qualidade, né? Então o jogo do Guarani é pelos lados. Tá faltando um pouco mais a participação do Inayan e do Emerson também. O Emerson foi agora há pouco, estava impedido. Precisa ser um pouco mais, até porque quando você joga com 3 zagueiros, tem que usar os laterais. E é isso que está faltando para o Guarani, que está bem no jogo.
Domina o time do Guarani pela esquerda. Emerson Barbosa rolou curtinho para João Paulo. Ele trabalha na perna direita, tocando para William Farias, que vem por dentro, erra o passe. Luciano Naninho domina, solta o jogo na frente, vem para a bola. Denner abriu, lateralizando a jogada lá pela direita. Se manda, vai para o jogo, lançamento feito. Vagninho colocou a bola na área para Denner, gira o corpo, vai em cima. Luciano Naninho em cima da marcação, tentou o cruzamento, a bola vai embora. Já tinha saído, né? É tiro de meta pro Guarani bater, bebê. O jogador do Volta Redonda saiu com bola em tudo. O gramado tá bem molhado, foi irrigado antes de começar o jogo e a bola se perdeu pela linha de fundo. Kaique França já cobra o tiro de meta. 0-0 aqui no Brinco. Sanasa, tricampeã Campinas. É a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! E para você, Tigrão, 0-0 até aqui. Guarani, Volta Redonda, Tigrão. Volta Redonda bem posicionado na defesa. O Guarani erra muitos passes. O João Paulo tenta ser o homem dessa transição meio campo-ataque. Às vezes coadjuvado pelo William Farias, às vezes pelo próprio Rafael, que também sai para jogar, como no lance anterior. Apareceu ali na entrada da grande área batendo. Aliás, aquela que bateu no juiz. O Rafael estava lá na frente, né? Então, eu acho que o Guarani até agora não se achou. Não consegue encontrar o posicionamento. O Cachoeira aqui pela esquerda. E o Herbert também não abre em termos de flanco, pela beirada. Os laterais participam pouco. Muito fechado, muito organizado defensivamente o Volta Redonda. E o Guarani, com mais da metade do primeiro tempo, não criou nenhuma oportunidade até agora. Tem muitas dificuldades de penetração. Trabalha o time do Guarani com Jonathan Costa. Ele está solto lá no ataque. Dominou, rolou atrás para Emerson, pé canhoto, cruzamento na área, subiu, tocou de cabeça, Herbert. Cabeçada fraquinha, Felipe Avelino pegou e não soltou o Breno Beretta. Ele subiu o Herbert, mas a bola, quando ele foi cabecear para baixo, ela saiu sem força. Ficou tranquilo com ela o goleiro do Volta Redonda. Aliás, esfriou bastante aqui no Brinco, Batista. 23 graus, tá um ventinho gelado. Felizmente eu trouxe minha japona da Rádio Bandeirantes. Que maravilha, japona espetacular, hein? Sicredi não é só investimentos, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Falta, demora uma eternidade para cobrar. Agora cobra o time do Volta Redonda com Lucas Adel. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Domina na primeira, Rafael Furtado. Faz o passe para Marquinho pela esquerda, vai para cima da marcação. Inayan dá o bote, tira, toma, perde na sequência, vem outra vez o Marquinho e aí tira em definitivo. Inayan arremessou pela esquerda, vem para a bola Jean Victor para fazer a cobrança para o time do Volta Redonda, para Lucas Adel outra vez, para a lateral esquerda, Jean Victor recua lá atrás da defesa, Lucas Rocha vai recuar ainda mais para Felipe Avelino na entrada da área. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Zé Herbert entrou na área, fez o passe, tira Jean Victor. O time do Guarani está com uma dificuldade no acerto de passe ali no último terço. E vem no contra-ataque, bola aberta, Vagninho. Partiu, vai pra ponta, meteu o pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão e vai pra fora, pra linha lateral, é arremesso para o Bugre. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433 do Jardim do Trevo, em Campinas. Domina, vem Furtado dentro da área, girou, bateu, paredão alviverde funcionando.
A bola sobra com Emerson. Ele domina, solta ainda mais. Atrás vem William Farias para fazer o passe na frente pela esquerda. 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Cachoeira, passe completamente errado. Ele pede desculpas. Aliás, foi o Luca, né, que errou esse passe. Ele pede desculpas para todo mundo, até para os gandulas que estão presentes aqui no estádio Brinco de Ouro. E aí vem o Volta Redonda, domina Jean Victor, domina, solta o jogo lá no ataque pela esquerda, Romarinho, abriu para Naninho, passa pela marcação do Herbert para Furtado, entrou na área, subiu lá atrás, tira Jonathan Costa, para dominado, o time do Guarani vai sair para o jogo lá atrás, João Paulo gira o corpo em cima da marcação, foge de Denner, faz o lançamento e espichado o Cachoeira, entrou na área, batida cruzada e vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o Luca vinha por dentro, e estava solto e livre, e esperava o passe, mas preferiu a batida do Cachoeira, a bola passou, lambendo a cara do gol e foi embora, tiro de meta. Tiro de meta para o Volta Redonda bater Breno Beretta. Esse que é o grande problema de alguns jogadores como Cachoeira. Não levanta a cabeça, porque se ele levanta a cabeça, ele vê que o Luca está quase que entrando na pequena área livre e faria certamente o primeiro gol do Guarani. Ele preferiu chutar para o gol, chutou rasteiro de cabeça baixa, a bola se perdeu pela linha de fundo. E vai pintar alteração na equipe do Volta Redonda. Não dá mais para o Lucas Rocha, zagueirão da equipe. Estão pedindo substituição, provavelmente muscular, Batista. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 às 12 horas. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29:57, quase 30 do primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Brasileiro, Série C, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Volta Redonda 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, Brasileirão, primeiro tempo de Corinthians 0, Palmeiras também 0, primeiro tempo de Cruzeiro 1, Bragantino também 1. Atenção, na Série C acabou, Anápolis 1, Inter de Limeira 2. E acabou, Caxias 1, Confiança 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A alteração. Vai! A primeira do jogo, saiu machucado, muscular, o Lucas Rocha, zagueiro que estava amarelado, entrou 13. Alan Ferreira na equipe do Voltaço. Portanto, por motivo de contusão, Alan Ferreira está aí no time do Voltaço. Primeira substituição. Sanasa, tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, bola parada, falta lá atrás, campo de defesa, Voltaço. Como tem sido ao longo do jogo até aqui, não tem pressa alguma para fazer a cobrança. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Cartão. Vai. Foi pro Rafael, ele cometeu uma falta no Denner. Aliás, o Volta Redonda anunciou que o Luciano Naninho era o capitão, mas na verdade quem entrou com a faixa foi o Denner. Denner já está se levantando e o Rafael, volante / zagueiro do Guarani, tá amarelado. Mas você viu onde ele fez a falta? Foi ali no meio. Você viu lá onde ele fez a falta? Campo de ataque. Olha lá, 15 passos depois do meio campo. Não tá, os zagueiros estavam lá atrás, postados. E vem o Volta Redonda, Marquinho dominou a entrada da área, balançou, caiu, pediu a falta. O árbitro nada marcou.
E aí o Volta Redonda mata a jogada, falta no Inayan, falta lá atrás pro Bugre bater. E tem pressa para fazer a cobrança, já cobrou curtinho pro Rafael Donato, porque o Guarani tá querendo o gol ainda no primeiro tempo. Olha o Bugre. Domina o time do Guarani, Herbert trocou de posição com o Cachoeira, tá lá na ponta canhota, ele recebe, dominou o pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão da área, evita a saída Cachoeira para a linha lateral, vem pela direita, recolhe, domina o time do Guarani, para João Paulo, para Rafael Rodrigues, rola a bola para João Paulo, para na frente do marcador, olhou firmemente nos olhos, toca de lado para Inayan, voltou para Rafael Rodrigues, está aberto na ponta Cachoeira, João Paulo prende, lançou por dentro, vem para a bola Inayan, para João Paulo, vai para o fundo, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão da área, Herbert vai atrás dela, conseguiu dominar, enganou a marcação, limpou, carregou, parou na frente do marcador, ficou olhando para Rafael, ficou olhando ali para o marcador, toca a bola para Emerson, tocou, vem na bola, Herbert cruzou na área, João Paulo de cabeça em cima da zaga, a bola vai para a linha lateral, é arremesso favorável, o time do Guarani tem pressa para fazer a cobrança, o Bugre, Cachoeira curtindo uma de lateral, tocou para Inayan, Inayan para Cachoeira, time do Guarani está integralmente neste momento no campo de ataque, Jonathan Costa, rola a bola, vem para a meia esquerda, o time do Guarani toca no campo de ataque, vem para Donato, abriu na ponta pela direita para Inayan, vai cruzar, desistiu, preferiu toque centralizado por dentro para Rafael, dali para João Paulo, ele vira de um lado para o outro, a marcação aperta, ele solta, vem por dentro para Donato, e recolheu para fazer o passe para Jonathan Costa, na ponta para Herbert, balançou, meteu o pé direito, cruzou na área, tira, afasta o zagueiro, a bola sobra lá atrás com o Furtado, sai jogando errado o time do Volta Redonda, Donato, caminho para o time do Guarani, solteiro para Rafael, no corredor central, ele toca a bola por dentro, sobrou na direita, João Paulo, cruzou na área, o zagueiro tirou, voltou, Herbert dominou, na linha de fundo, preparou o cruzamento, investiu, vai contra o goleiro, sai, Felipe Avelino tira, uma entrada de coragem nos pés de Herbert, escanteio para o Guarani bater. E a bola ainda desviou no Pedro Costa, escanteio pelo lado esquerdo, Emerson já beija a bola de perna esquerda, vai na bola, vai com ele, Batista. Emerson 35, eu vou contigo nessa, zagueirada do Guarani na área do Voltaço, partiu Emerson, pé canhoto, levantou na área, o toque de cabeça, Donato lá dentro da área, pegou Felipe com enorme facilidade, Breno Beretta. O Donato subiu mais alto do que todo mundo, mas cabeceou fraquinho, como se fosse zagueiro do Volta Redonda recuando para o goleiro Felipe Avelino, chutou a bola para frente. O Bugre é claro que tem pressa, 0-0, tudo igual no brinco. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Volta Redonda 0. Olha, Neoquímica, 37 do primeiro tempo, tá 0-0. O André, volante do Corinthians, é expulso, hein? Corinthians com 10. Cruzeiro e Bragantino, primeiro tempo, 1-1, Batista. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, dá um like aí pra nós, dá um joinha. Muito obrigado para você que também está lá no meu portal, no portal Carlos Batista. Domina o time do Volta Redonda, vem pra bola.
Marquinho tentou um cruzamento, fecha a porta e Nayan, escanteio pro Voltaço, bebê. É pelo lado esquerdo, não tem nenhum jogador se apresentando nesse momento. Eu acho que vai o camisa 16 para fazer a cobrança, né? Daqui umas 3 horas, né? Eles conseguem cobrar esse escanteio, não é isso? Exatamente, tá muito devagar. Aliás, o Inayan tá errando praticamente todos os passes. Ele só acertou um dentro da área pro João Paulo até agora. Vai o Pedro Costa, escanteio lado esquerdo para fazer a cobrança. Escanteio pela esquerda, vem Pedro Costa para fazer o erguimento na área. O time do Guarani se fecha todo lá dentro, mas o árbitro vai para lá. Tá um princípio ali de confusão, hein? Foi lá, colocou ordem na casa. Escanteio para o time do Voltaço, 0-0. Pedro Costa vem para fazer o erguimento na área. Levantamento direto, vem de soco. Kaique França tira. Reboteando, a bola sobrou pela esquerda. Naninho coloca na área. Donato tira. Meteu o pezão 48 nela. Para a linha lateral é arremesso, cobra pela esquerda o time do Voltaço. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento do ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, algum time está merecendo o gol. 0-0 até aqui em Tigrão. Não, jogo muito fraco tecnicamente. O Guarani com imensas dificuldades, sem inspiração nenhuma. O 0-0 é o espelho do jogo. E para você, Gleger, tem algum time merecendo o resultado até aqui ou não? O jogo começou até movimentado, Batista, mas agora tá muito ruim, né? Muito ruim o jogo. Para mim o 0-0 tá ok. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Daqui a pouco, intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Comandoria do Pinheiro, incomparável. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 0-0, o time do Guarani vem pela direita no campo de ataque com Rafael. Dali pra Cachoeira, se manda, rolou pra Inayan, pé direito, cruzou na área, passou por todo mundo, Herbert, pé direito, uma bomba! Toca nela o zagueiro, salva! Lucas Adel, uma defesa, ele tocou nela, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. Essa bola entraria no ângulo esquerdo do Volta Redonda, tirou o gol, foi como se fosse um gol do Voltaço, escanteio lado esquerdo, João Paulo tá na bola. João Paulo vem pra bola, pra batida, partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta Furtado, ajudando a defesa do time do Voltaço. Placar de 0-0, vem Inayan e recebeu o pé direito, cruzou na área, chega lá atrás, tirando Furtado, a bola reboteada, voltou pé direito, queimou pro gol, Herbert, não tava valendo nada. Falta pro Voltaço, bebê. Tem 2 jogadores do Volta Redonda caídos nesse momento. É claro que estão esfriando o jogo, que eles sabem da pressão do Guarani. Um deles é o Rafael Furtado, né? Eles estão se levantando agora muito devagar. Os 2 jogadores da equipe do Volta Redonda, eles não têm absolutamente nada, né? Mas estão fazendo uma cera danada. O outro é o Pedro Costa, que já se levantou. O árbitro vai mandar o jogo recomeçar, tudo igual, finalzinho de primeiro tempo, 0-0. Tudo igual, o placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador e aquele lance em Gleger. Claro que sempre a defesa do goleiro, mas Lucas Adel evitou o gol do Guarani em Gleger. Evitou, né, Batista? Foi lá e conseguiu tirar. Eu achei que o goleirão, o Felipe Avelino, estava na bola, mas sem dúvida nenhuma foi uma defesa. Você quer que eu pontue a defesa do Lucas Adel ou não?
Vamos perguntar ao Edu Pinheiro, porque ele é quem comanda as defesas lá no apito final. E aí, Edu, o que você acha? Vale como defesa essa bola tirada pelo Lucas Adel ou não? Já mandei tirar. Equipe técnica nesse momento a todo vapor tirando. Está valendo. Bom, se está valendo, então vamos lá. Conceito e definição. Grau de dificuldade. Defesa do Lucas Adel Gleger. Só um minutinho. Vem time do Guarani. Emerson cruzou na área lá atrás. Tira defensiva, a bola volta reboteada. Domina João Paulo para William Farias pela meia. Girou o corpo em cima da marcação. Sai dela. Abriu lateralizando a jogada para João Paulo. Aí ninguém foi, né? João Paulo imaginou que alguém ia ocupar o vazio, mas ninguém foi. É tiro de meta para o Voltaço, pois não, Gleger? Bom, a nota da defesa do Lucas Adel, que já está lá no defesa do jogo, é 7,97. Não foi defesaça, né? Defesaça é acima de 8. 8 ou acima de 8. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. A Logos do Nivaldão, ele que comanda junto com a Letícia e também com a Flávia. Nivaldão Pescador, um grande abraço, Logos. E atenção, acompanhe a matéria do jogo no portal carlosbatista.com.br. Lá tem todas as notícias diárias do Guarani, da Ponte e do Guarani. A informação na Bandeirantes, diz aí, Edu. Pedro, dia de Pedro, olha o Pedro, Maracanã, 5 segundo tempo de novo, Pedro, hein? Flamengo 2, Fluminense 0. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time do Guarani toca a bola, vem Donato dentro do círculo central. Dali abriu lá na frente, na ponta para Inayan. Ele domina, entregando para Cachoeira, volta. Rafael entrega, vem por dentro, Donato. Abrindo para Jonathan Costa pela esquerda, volta no Donato. Lançamento por dentro, deu certo. João Paulo dominou, bateu mal. Subiu, saiu, tiro de meta pro Volta Redonda, bebê. É ele que tem qualidade, pegou muito embaixo da bola. Tava ali próximo da entrada da área, na ponta direita, mas pegou muito mal. Serão 2 minutos de acréscimos. Se quiser mexer no intervalo, o Hélio Cizenando tem muitas opções. Eu não posso acompanhar os treinamentos que são fechados, só pude acompanhar um antes da estreia. Mas pelo que eu sei, estão treinando muito bem, tanto o Diego Torres quanto o Kevin. Eles mereciam estar nesse time titular aí, Batista. Mascote do Guarani é um índio e o mascote do Volta Redonda é uma jaguatirica. E aí, o índio vai matar a jaguatirica ou não? Ouvinte conosco na grande jornada esportiva no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela audiência, também no FM 85,7. E Nayan para Rafael, recua para Donato. Ele sai de dentro do círculo central, entregando para Jonathan Costa. Pela esquerda para Emerson, na frente para Ebert. Não chega a marcação, apenas observou, ela saiu. É tiro de meta no campo de defesa. Vai sair jogando Volta Redonda do Rio de Janeiro. Placar de 0-0, já tem intervalo inteligente e depois do jogo tem um apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Felipe Avelino, goleiro bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Tocou na bola lá na frente, Rafael Furtado de cabeça, o Guarani chega com Emerson, tira e o Furtado joga para fora, para a linha lateral. Jogo muito picotado, né? Não desenvolve. Não evolui.
Volta a bola no campo de defesa, o Guarani trabalha lá atrás, vem Jonathan Costa, ajeita a bola na perna direita, prepara, demora demais para fazer o lançamento, o árbitro falou, quer saber? Vou parar com essa palhaçada, apontou o centro do campo e terminou o primeiro tempo. 0-0, Guarani, Volta Redonda, vem aí o intervalo inteligente com o Edu Pinheiro, o incomparável. Muito obrigado pelo protesto, mas escuta, eu tô pensando o seguinte, impressionante o que tá acontecendo com o Campinense, não sai gol no primeiro tempo demais, faz tempo, viu, Breno? Nas nossas o problema é que ele não transmissões... coloca, o treinador, o Hélio Cizenano, ele não coloca quem faz gol, né? Esse que é o problema, Edu. Mas eu vou falar com o Batista, vamos transmitir só meio de jogo? Vamos começar no segundo tempo, impressionante, não sai. Bom, Breno, quero saber o seguinte, como é que tá o público? O público melhorou bastante, Edu, eu tô chutando aqui, ó, Tobogã tem, acho que 25% ocupado, a parte inferior do Tobogã também, 25%, Cabeceira Sul de entrada, a mesma coisa. E a Vitalícia talvez um pouco mais, uns 30%, sem contar os 28% do Volta Redonda. Eu vou chutar aqui umas de 5 a 6.500 pessoas, Edu. Bom, do Volta Redonda você falou que tem 28. 28. Tá, e como é que tá jogando o Guarani, Breno? O Guarani tá jogando com Kaique France, Nayan, Rafael Donato, Jonathan Emerson, Rafael, que está de volante, tomou cartão amarelo, foi o único do Guarani, William Farias, João Paulo e Cachoeira, Herbert e Luca. E o técnico Hélio Cizenando tem à disposição Matheus Klaus para o gol, Ian, que é o garoto da base, para a lateral direita, Maurício Antônio para a zaga, Ralf para o meio campo como volante, Carlos Eduardo como segundo volante, Isaac como meia, Diego Torres como meia, Cauã Jesus como meia, e daí pro ataque ele tem Guilherme Parede, Dentinho, Mirandinha e o Kevin, Edu. Depois você que é bom de internet, sabe aquele lance que o Cachoeira chutou, deveria passar pro Luca, lembrou? 28 minutos? Sim, Edu. Depois você vê pra mim quem foi que fez o lançamento pro Cachoeira. Vou procurar aqui, Edu. Não, mas com calma, tá bom? Deixa comigo. Um bom intervalo. Valeu, Edu, pra você também, pra todos. Muito obrigado. Ô Greg, você chegou à conclusão no lance do Lucas Adel, zagueiro do Volta Redonda, que ele tirou o chute do Herbert, mas eu acho que o goleiro não chega. Depois a TV Edu, com calma reprisou. Você chegou à conclusão? Ô Edu, desculpa interromper, o goleiro, eu tava atrás do gol, Edu, diga. Realmente o Gleger acertou, o goleiro tava na bola. Se não entrasse na frente o zagueirão, o goleiro tava na bola. Tava na bola. Então, parabéns, senhor Gleger. Pela imagem aqui, eu também percebi que ele poderia ter feito a defesa. Mas o jogo do Guarani é muito pragmático, né, Edu? Tá muito fácil de marcar o time do Guarani. Que a gente percebe que o Guarani, às vezes, tenta uma saída de 3, lá com os 3 homens, o Rafael, o Donato e também o Jonathan Costa. Mas não tem a amplitude, né? Porque o Inayan e o Emerson estão muito fora do jogo. Quando você faz uma saída de 3, você precisa ter um pouco mais de mobilidade, você tem que ter uma movimentação, você precisa ter um homem de meio que vem buscar essa bola. Que em alguns momentos é o Rafael que está fazendo. Né? Ele está jogando de zagueiro barra volante. A hora que o Guarani perde a bola, ele ele adianta numa marcação, porque o Volta Redonda joga com um homem apenas. Várias vezes, em vários momentos do jogo, eu percebi aqui que o Rafael sai na caça e quem fica sobrando são os outros 2. Não dá pra você ficar sobrando com 2 jogadores. E aí a hora que acontece, na hora que o João Paulo pega a bola, tem 3 do Volta Redonda no meio de campo. Então o Guarani tá jogando muito, mas muito errado. Posicionamento totalmente equivocado. Então adianta um dos zagueiros para virar um volante, que é o Rafael, e ele vira o volante para tentar na hora da marcação. Só que a hora que o Guarani rouba a bola, ele não tem qualidade para sair, o William Farias só toca de lado e para trás, e o João Paulo tá no meio de 3, 4. Então tá difícil pro Guarani. A jogada não evolui. E a hora que você faz a saída de 3, com os 3 homens, o Inayan e o Emerson escondido do jogo, aí não tem como. Não vai jogar, não vai conseguir jogar. Ou é uma bola esticada, ou é uma bola parada, ou é um chute lá de longe, de fora da área, como tentou o Guarani com o Herbert. Então, tá muito ruim o jogo do Guarani.
Guarani precisa mexer no time, ele precisa mudar peças, ele precisa mudar o posicionamento. A saída de 3 não adianta quando o jogador o time adversário tem apenas um homem na frente. Não precisa ter a saída de 3. Povoa mais o meio de campo, coloca um homem para jogar do lado do João Paulo. E aí você consegue, com os 2 zagueiros, a saída, né, os 2 laterais, e aí você tem uma saída um pouco mais lenta, porém com um pouco mais de jogador, um pouco mais de contingente. É isso que está faltando para o Guarani. A saída de 3 do Guarani não consegue jogar. Não consegue jogar. Ou é uma bola longa, ou é uma bola no meio, onde o João Paulo acaba perdendo. É isso que está acontecendo com o Guarani. Então ele precisa ter essa visão, o Hélio, agora, de tirar um desses homens, e provavelmente o Rafael, e colocar mais um homem de meio de campo. E aí você fica num 4-3-3 bem definido. Nesse momento a gente não sabe. Tem hora que o Guarani, que o Rafael adianta, vira volante, hora ele vai lá atrás para virar o terceiro zagueiro pro lado direito, e assim tá sendo o Guarani. E na saída de 3, que creio eu que ele colocou o Rafael para isso, não consegue jogar. Claro que não dá para tirar o mérito da marcação do Volta Redonda, que marca, que recompõe rápido, que tem no meio de campo mais povoado, não dá para tirar esse mérito. Porém, dá para tentar mudar. Ele já deveria ter mudado no intervalo. Aliás, antes do intervalo. Eu já teria mudado, porque o Guarani não consegue jogar. Criou poucas oportunidades jogando em casa, e se vacilar e se bobear, é perigoso até tomar o gol de abertura de placar do Volta Redonda, Edu. Olha, é o seguinte, o passe quem deu foi o João Paulo. Recebi aqui a informação, meu anjo da guarda, muito obrigado. O João Paulo que lançou para o Cachoeira, entrou na área, a Cachoeira finalizou para fora, deveria ter passado para o Luca. Muito obrigado ao meu anjo da guarda. Olha, é o seguinte, hein, no Brasileirão, pela manhã, Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0, encerrado no Engenhão, Botafogo 2, Coritiba 2, Maracanã, segundo tempo, 2 gols do Pedro, Flamengo 2, Fluminense 0, intervalo Neoquímica, Corinthians 0, Palmeiras 0, e o volante André foi expulso aos 37, Corinthians com 10. Intervalo Mineirão, Cruzeiro e Bragantino 1-1, primeiro marcou Braga com Hurtado e Vídea Real empatou para o Cruzeiro. Atenção na Série C. Encerrado, Paysandu 1, Brusque também 1, Anápolis 1, Inter de Limeira 2, Anápolis é o último colocado, Caxias 1, Confiança 0. Em andamento, pela Série C, o Itabaiana, que estará aqui no próximo final de semana, jogando em casa, perde para o Ipiranga por 1-0. E já o Tigrão comenta, intervalo em Guarani 0, Volta Redonda também 0. Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Bandeirantes, Carlos Batista. Muito bem, Carlos Batista. Dá tempo de 2 lances que selecionamos? Muito bem. 0-0 intervalo. Vamos para o Tigrão. Mestre Tigrão na fita. Oi, Tigrão. Enche os pulmões, Tigrão. E diga... Sua análise, Guarani 0, Volta Redonda também 0. Valdemir Gomes. Vinhetinha saiu. O primeiro tempo sofrível do Guarani. Horroroso. Não jogou absolutamente nada. Aliás, trocou aqui totalmente o comando aqui de transmissão, né, Edu? E a gente... Agora acompanha aqui numa outra alternativa. Eu vou fazer bem rápido porque tem um delay gigante. Falando aqui, ensaiando no ar. O primeiro tempo foi muito fraco, poder de penetração 0, Cachoeira nulo, Luca nulo, Rafael nulo, João Paulo pouquíssima inspiração e o Guarani não se criou. Os laterais passando, mas não realizando absolutamente nada, errando os cruzamentos ou tocando para trás, e o único atacante do meio para frente, digamos assim, componente do time do meio para frente, que teve uma participação mais efetiva foi o Herbert, né, com 2 chutes, uma cabeçada, aquele chute que o Lucas Adel tirou de cabeça, a bola tinha o endereço, talvez o goleiro chegasse, talvez não, então fica aí essa frustração, claro, do primeiro tempo totalmente lento, apático, sem movimentação, sem agressividade, sem se impor, né, do Guarani, que joga assim, acreditando que o gol vai sair naturalmente, acreditando que as coisas vão acontecer na hora em que o destino quiser e não por uma ação mais efetiva do Guarani. Para mim, um meio-campo pesado, um ataque que não funcionou, com o Cachoeira, a hora vindo por dentro, mas predominantemente mais pelo lado esquerdo e produzindo 0,0, que é igual a 0, e o Guarani não mereceu outra sorte no primeiro tempo, muito aquém daquilo que a gente esperava, e o treinador tem que mexer. Tem que movimentar o seu banco, tem que vir pelo menos com 2 alterações. Não há motivo para ter um zagueiro jogando de volante, o Rafael. O adversário não oferece esse tipo de risco, não oferece esse tipo de preocupação, e o Guarani tem que jogar com mais gente chegando com a bola, com um meio campo que trabalhe melhor, que alimente melhor, que se aproxime mais do campo de ataque para tentar chegar ao gol. Até agora, sem transpirar e sem sofrer, a equipe do Volta Redonda administra um 0-0 sem muito problema contra um Guarani que não incomodou e que frustrou o seu torcedor e a todos nós nesse primeiro tempo no Brinco até agora. 0 para o Guarani, 0 para o Volta Redonda, num jogo horroroso, sob todos os aspectos no primeiro tempo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Até a transmissão da TV, rapaz, tava tudo bem, então de repente pulou pro jogo do Náutico. Pegou tudo de surpresa aqui. Foi uma correria que eu vou te contar. Eu falei, o Tigrão deve estar na hora. Não, tô no Benja aqui, né? Mas o delay, vou falar pra você, acabou o primeiro tempo agora. Mas que loucura, que loucura. Mas olha, ainda bem que temos, né, na Série C, nós temos aí a transmissão, e se fosse anos anteriores aí, isso não seria possível. Tá começando, pera um pouquinho só. Ô Breno, você tá na boca aí, Breno? Tá louco pra saber se vai ter alteração, hein, Breno? Eu acho que não vai ter, Edu, porque eu tô vendo aqui, ó, tô até olhando todos que estão no banco, não vai ter nenhuma alteração não, estão subindo todos que terminaram a primeira etapa como titulares, Edu. A princípio, ó,
estão voltando todos. O Hélio manteve o time inteiro, Edu. Tô recebendo informação aqui, viu, Tigrão, que... Tá querendo ter problema, né? O Cizenando, né? Tá querendo que a torcida já comece a... Porque se ele não mexeu com as boas opções de banco que ele tem o Guilherme Paredes, ele tem o Mirandinha, ele tem o Diego Torres, ele tem o Dentinho. Agora, vai voltar com o mesmo time, é isso? É isso aí, Tigrão. Voltou com o mesmo. Então é porque ele tá contente com essa meleca que ele viu no primeiro tempo. Aí a torcida começa a pegar no pé e vão dizer, não, mas é injusto. Nossa, é só o segundo jogo. Pô, tem que mexer, companheiro. Resultado horroroso, jogo horrível. Tem que mexer. Vai esperar o quê? 15 do segundo tempo para mexer? Com esse time paquidérmico, lento, sem inspiração nenhuma, sem nenhum sentido de penetração. Vai esperar o quê, pô? Hein, Edu? Você quer que espere até que hora, hein, Edu? Olha, e estão recebendo informação de que a TV voltou, viu, Tigrão? Pra você colocar lá que agora vai dar certo, hein? Meus amigos, ó, o seguinte. Tá certo? É um coro de 3 pontinhos. Olha, vai começar o segundo tempo, por enquanto o Guarani 0, Volta Redonda também 0, e para o show continuar na Bandeirantes, o titularíssimo da Bandeirantes é ele mesmo. Carlos Batista. Valeu, meu caro Edu Pinheiro, intervalo inteligente na tela da Band, com Edu Pinheiro incomparável. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, a saída de bola pertence ao time do Volta Redonda. Já que no primeiro tempo, quem saiu jogando foi o time do Guarani. A bola colocada no centro do campo, já Breno Beretta vai trazer a informação se houve mexida. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Aí, bebê, alguma alteração para o segundo tempo? Nenhuma alteração, os dois times são os mesmos que terminaram a primeira etapa, Batista. Domina o time do Guarani, Jonathan Costa para Luca, derrubado e o árbitro não dá cartão. Apenas no diálogo, na conversa com o Denner, hein, bebê? Exatamente, ele deu aquela paulistinha para trás do Luca, uma falta pela meia esquerda. Por ali estão João Paulo e também o Emerson. Um dos dois vai fazer a cobrança, Batista. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do interior do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta, das 5 até as 7h30. Falta, vai para a bola João Paulo, arma a perna direita, refugou, vem Emerson, pé canhoto, cruzou na área, toque de cabeça, Donato pega, Felipe Avelino caiu pro canto, pegou e não soltou o Breno Beretta. A bola foi com meia força, cheia de curvas, mas caiu bem o goleiro do Volta Redonda, o Felipe Avelino, no canto direito. Já repõe, tem pressa, tudo igual, 0-0 aqui no Brinco. E vem o time do Guarani, Herbert toca a bola, João Paulo por dentro para Luca, na passagem de Cachoeira, cochilou, perdeu Lucas Adel, afasta, tira, contra-ataque, dominou o time do Voltaço na linha, soltou o jogo na lateral pela esquerda, a bola saiu. É arremesso, último toque do Inayan, arremesso para o Volta Redonda. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e também
para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E aí, Gleger, você faria alguma alteração no Guarani para o segundo tempo ou não? Faria sim, Batista. Tiraria o Rafael, colocaria o Isaac, tiraria o Cachoeira e colocaria o Mirandinha. E você, Tigrão, faria alguma alteração no Bugre? Ou só um minutinho, Tigrão. Donato tira a bola lá atrás, lançou no campo de ataque para Herbert, ele ganhou velocidade, cortou na área, pé direito, bateu, defendeu Felipe Avelino de manchete, bateu por baixo, surpreendeu o Herbert, escanteio para o Guarani bater. E agora ganha cartão o Jonathan pelo lance anterior, por reclamação, tá amarelado o zagueiro do Guarani, escanteio, lado esquerdo, o Emerson tá na bola. Emerson Barbosa vai para a batida na cobrança de escanteio. 4 minutos do segundo tempo, autorizado. Partiu, Emerson cruzou na área, em cima da marcação, chega lá atrás, tirando de qualquer jeito o zagueiro, a bola volta, reboteada. Time do Guarani domina pela direita com o Inayan, recuando, vem para dentro do círculo central. E aí o recuo lá atrás, a bola lá dentro da área, recuo do William Farias. Dá tempo, Tigrão, a sua participação aí, faria alguma alteração no Bugre ou não, Tigrão? Voltaria com o Diego Torres no lugar do Rafael e com o Mirandinha no lugar do Cachoeira. Cachoeira. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0, oi, Tigrão. Inverteram, né? No primeiro tempo tava o Herbert do lado direito e o Cachoeira do lado esquerdo. Agora você viu que esse lance que você acabou de narrar aí na defesa de manchete do goleirão da equipe do Valtaço, Felipe Avelino, que o Herbert estava do lado esquerdo, né? Ele faz a diagonal, faz o corte por dentro, dribla por fora de novo e bate, mas ele fez a incursão pelo lado esquerdo e o Cachoeira caiu um pouquinho para o lado direito. Resumindo, o Donald Trump renunciou, mudou o mundo com essa alteração. E vem pra bola o time do Guarani, João Paulo rolou para Emerson, volta no João Paulo, ele trabalha e recua tudo, ainda no campo de ataque, Jonathan Costa para Donato, lateralizou a jogada, Inayan partiu com Cachoeira, Cachoeira dominou, voltou no Inayan, volta a bola para Donato, levantou na área, em cima da cabeça do zagueiro Gleger Razorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Felipe Avelino. Foi movimento errado, não gostei. 7.25. 7.25, até agora nenhuma defesaça, né? O 8 ou acima de 8, defesaça. Essa também não foi. Sanasa, tricampeã Campinas, é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. Olha, lançada, entrada na área, Romarinho bateu, meteu pra fora pela linha de fundo, bateu cruzado, tirou muito. Tiro de meta para o Guarani bater, Breno Beretta. Estão dando espaço para o Volta Redonda, principalmente nesse contra-ataque aí. Ele chutou rasteiro no canto direito, Kaique França apenas acompanhou. Romarinho, que é um dos únicos que atuou contra o Sampaio Correia do Rio de Janeiro no meio de semana. Ele e o Lucas Adel, somente os dois no empate em 1-1. Tudo igual aqui no Brinco 0-0, Batista. Pela Copa Sul-Sudeste, né? Exatamente, Copa Sul-Sudeste. Time alternativo do Volta Redonda na Copa Sul-Sudeste.
No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site e app, abra sua conta no Sicredi. Domina João Paulo, faz o lançamento direto na entrada da área. Endereçando o Herbert, mas o zagueiro tirou. Afasta e vem pro contra-ataque, domina Pedro Costa. Abriu pela direita, Romarinho bateu rasteiro e fraco. Kaique França pega e não solta Breno Beretta. O Volta Redonda tá gostando do jogo pelo lado esquerdo de defesa do Guarani. Mais uma vez o Romarinho, chute fraco, ficou com ela o Kaique França. Tudo igual aqui no Brinco, 0-0. Saiu um cartão aí, ô Breno? Tinha saído pro Jonathan, zagueiro do Guarani. Jonathan Costa, portanto, amarelado. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. Vem pra bola, domina, Jonathan Costa vai se aventurando lá na frente. Abriu pela esquerda para Emerson Barbosa, volta para Jonathan Costa. Ele rola atrás para William Farias, domina o time do Guarani, está integralmente no campo de ataque. O último é o Donato que recebe agora. Abriu para Inayan, cruzou na área, passa por todo mundo, aliás. O Inayan que estava na penetração, mas não conseguiu chegar. A bola saiu, tiro de meta pro Volta Redonda bater. O João Paulo tocou muito forte para ele, deu um balãozinho na área, ele tentou correr o Inayan, mas não conseguiu alcançar. Aliás, hoje é apenas o 6º jogo do William de Matia, que deu entrevista pra gente essa semana, técnico do Volta Redonda. Ele conquistou apenas 2 vitórias com o Voltaço e substitui o Rodrigo Santana, que veio pra Ponte. Lançamento na área, subiu lá atrás, pega Felipe Avelino. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece. Olha o time do Guarani, vem Herbert, domina, bateu, é gol! Gol! De 10 minutos passados, primeiro tempo. O lançamento lá de trás. Aí que França fez o lançamento, a bola sobrou com o Herbert, dominou de pé direito e mandou uma paulada. Que chute! A bola bateu no fundo do gol e fez um gol! Uma bola precisa e de alta definição. Bola colocada pelo alto. Batida certeira, entrou no ângulo. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Herbert, camisa 11. Do gol, abre o placar do jogo no Brinco, com um golaço, um gol antológico, está nos anais das histórias dos golaços do Brinco. Guarani 1, Volta Redonda 0, e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. O detalhe para roubada de bola do William Farias, que acreditou, e o Herbert pegou o goleiro do Volta Redonda, o Felipe Avelino, que estava adiantado e desprevenido. Acertou um chutaço no ângulo direito do goleiro do Voltaço, que nada pôde fazer.
tem estrela, o Herbert abre o placar aqui no Brinco, faz o primeiro gol do Guarani e o segundo dele no Campeonato Brasileiro da Série C. Herbert, Guarani 1, Volta Redonda 0. E aí, Tigrão, que golaço do Herbert, hein, Tigrão? A gente já falava no intervalo, ele foi o atacante mais efetivo do Guarani, o único que arriscou e se expôs, inclusive, a errar, mas não se omitiu. Uma cabeçada, 2 chutes, uma na rede pelo lado de fora, outra que o Lucas Adel tirou de cabeça e agora ele pegou na veia. Agora o lance foi o seguinte, né? O goleirão Felipe Avelino saiu jogando com a mão e deu uma bola na fogueira para o seu companheiro que estava de costas. Deu uma bola para um companheiro que estava marcado. E aí, lógico, para frente da intermediária ofensiva do Guarani. Ou seja, muito próximo ali da zona de perigo. O Faria deu o bote, porque a bola foi tocada na fogueira, com a mão, mas na fogueira pelo goleiro. Tomou e ela sobrou para o Herbert. E dominou, ajeitou, deu 3 ou 4 passos e soltou um míssil, um canhão, lá no alto, um golaço. Premia esse gol a boa atuação do Herbert até agora. O único que a gente destacou aqui no intervalo como um jogador que estava tentando alguma coisa, é premiado com o gol que vai dando a vitória até agora, parcial 1-0 pro Guarani. Um abraço pro Felipe, meu neto. Tá ouvindo, prestigiando aqui o vô no carro, Felipe, meu neto. Ele com o papai, o Rodrigo Tomás, personal trainer. Grande abraço. Cobrança de falta, o time do Volta Redonda, cruzamento na área, subiu o Donato de cabeça, afasta, tira. Reboteando, a bola sobrou com Cachoeira. Solta o jogo pela direita, João Paulo tentou o lançamento pro Herbert. Mas a bola no meio do caminho, bateu no zagueiro, é arremesso lateral pro Guarani. E para você, Gleger, golaço do Herbert, 1-0 Bugre. É, golaço, né, Batista? Pegou na veia mesmo, tirando do goleiro. O Guarani não merecia o resultado, não merecia, não tá jogando bem. Voltou a mesma formação, voltou do mesmo jeito. E aí aquilo que eu dizia no intervalo, né? Qualquer momento pode acertar um chute de fora da área, uma bola parada. E foi o que fez o Herbert. Golaço, golaço, melhor dos mundos pro Bugre, abrindo o placar. Grande abraço pro Bruno Guzmán e a esposa Marcela ouvindo a Rádio Bandeirantes. Tá vendo o jogo na TV, mas o som é da Rádio Bandeirantes. Bruno Guzmán, um dos maiores guitarristas do Brasil. Muito obrigado. E também um beijo aí para sua esposa Marcela. Ambos estão ouvindo a Rádio Bandeirantes. Bola parada, falta. Vem Denner para fazer a cobrança para o time do Volta Redonda. Placar de 1-0, Guarani vencendo o jogo. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos. Domina Herbert, avançou pela meia, fez o passe à frente, mas equivocado, tocou no fundo, a bola saiu, é tiro de meta, bebê. Ele tentava o João Paulo, só que o João Paulo não entendeu, não foi na bola, pelo lado direito. Goleiro já tem pressa, agora o Volta Redonda tá com pressa, porque o Bugre tá vencendo o jogo por 1-0. É, pode ser, né, que o jogo agora melhore, porque o Volta Redonda vai tentar o empate e o Guarani vai tentar o segundo gol para garantir a vitória. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Guarani, vem Emerson Barbosa, pé canhoto, é gol! 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 Do Bugre! Na marca de 17 minutos passados o segundo tempo. Emerson Barbosa recebeu pela meia esquerda, caminhou e soltou uma paulada de canhota. A bola ganhou asas
e entrou, bateu lá dentro de fecho. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, um golaço, no brinco. Emerson Barbosa faz a torcida bugrina vibrar, 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 vibrar. Da pele até o osso, dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre, dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre, dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre. Marca e a torcida festeja. Emerson Barbosa, que bola, que gol. Emerson Barbosa, Emerson Barbosa, Emerson Barbosa, Emerson Barbosa, Emerson Barbosa, camisa 6. Ele, o autor do gol, amplia. Aqui no brinco, Guarani 2, Volta Redonda 0 e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. O detalhe é que o Emerson estava precisando desse gol para dar confiança para ele. Ele muitas vezes contestado, hoje subindo bastante para o ataque, levantou a cabeça, não tinha ninguém para tocar, o que ele fez? Tentou arriscar. E a bola fez uma curva, aproveitou a velocidade junto com o vento e o goleirão falhou nessa, colocou até as mãos na cabeça porque ficou segurando as penas do frangão que ele tomou. Ele ficou no meio do gol, a bola foi para o canto esquerdo, um golaço aqui no brinco para ampliar, fazer Guarani 2, Volta Redonda 0, Batista. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. E aí, Gleger, falhou o goleiro e o gol daí do Emerson Barbosa, 2-0, o placar é justo. O Emerson e o Guarani não tem nada a ver com isso, mas foi um frangaço, né? Eu fiquei com essa impressão também, o Breno tá ali atrás do gol, traz com detalhe o lance, pra mim foi falha. Pode tomar um gol desse, a bola... na imagem que a gente tem aqui, a bola passou no meio do goleiro. Não pode tomar um gol desse. Mas bom pro Guarani, 2-0, Batistão. Domina a Cachoeira, carrega soltando para Emerson Barbosa, dá um tapa, vai no fundo, em cima da marcação, a bola escapa, vai na linha de fundo, tira lá atrás Pedro Costa. Sanasa, tricampeã Campinas. O Guarani retoma a entrada da área, vem Luca. Dominou, não bateu, preferiu abrir na lateral da grande área para Herbert, para João Paulo, para Herbert, pé direito, bateu cruzado na rede. Houve um desvio, escanteio para o Guarani bater, bebê. É pelo lado esquerdo e agora o Herbert está caído com cãibras na perna esquerda e vai entrar o Mirandinha. O árbitro, o Hélio Cizenando, já pediu o Mirandinha e duas alterações no Volta Redonda. Saíram o camisa 8 e o 28, o Denner e o Rafael Furtado. Entraram 18 e 19, o Caio Henrique, que é volante também meia esquerda, e o 19 é o Blanco, centroavante colombiano de 35 anos. Escanteio lado esquerdo, agora o João Paulo. Tá na bola, Batista. Saiu o Romarinho também. Saiu o Romarinho também. Foram 3 alterações, então, no Volta Redonda, é isso? O Romarinho saiu, entrou o Cauã. Aí o Breno então essa eu não os vi. outros dois. Então o Romarinho saiu, entrou Cauã, ponta esquerda. Romarinho 26 saiu, entrou Cauã, ponta esquerda. E agora o Mirandinha 23 vai entrar no lugar do Herbert, que tá com cãibras na perna esquerda. Mirandinha vai pro jogo. Qual o número do Cauã? O Cauã é número 27. 27 para Cauã e 23 Confirma os outros dois, por favor, Breno. Os outros dois, Tigrão, é o Blanco, 19, centroavante, e o 18 é o Caio Henrique, volante meia esquerda. Escanteio para o time do Guarani. João Paulo vem para fazer o erguimento na área, zagueirada bugrina lá dentro. Levantamento, cruzamento na cabeça do Donato. Cabeçou mal, a bola saiu, é tiro de meta para o Volta Redonda. Sanasa, tricampeã Campinas, é a metrópole tricampeã nacional.
em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas. Tigrão, a sua opinião também aí, golaço do Emerson Barbosa, e se o placar é justo, 2-0. Não tem justiça no marcador, né? O Guarani faz um jogo pobre tecnicamente, mas justiça no futebol é bola na rede. Um pelotaço. Olha o Guarani, Tigrão. Domina, vai na linha de fundo, Cachoeira. Encarou a marcação, não cruzou. Recuou, tocando para João Paulo, faz o passe para William Farias. Pé direito, lançou na área, Cachoeira girou. João Paulo dominou, tentou levar, perdeu. Quando tentou um drible a mais dentro da área, perdeu. Seguindo o Tigrão. Então, um pelotaço do Ebert. Goleiro também, eu acho até que o primeiro ele falhou mais do que no segundo. Porque no primeiro ele falhou duplamente. Saiu jogando errado e depois estava mal posicionado. Foi muito bem executado o chute, tem que dar mérito para quem bateu. Mas ele foi com a mão boba, com a mão mole. E aí tomou o gol. Agora o segundo, o Emerson acertou de bico, né? Cruzado e no canto. Foi de longe? Foi de longe. Mas foi muito forte o chute. E ele entrou cruzado e bateu na bochecha da rede lado esquerdo do goleiro. Acho que não dava para fazer muita coisa não. Foi violentíssimo o chute. Quase rasga a rede. E o Guarani em 2 chutes de fora da área, para mim liquida a fatura, porque Volta Redonda é muito fraco e não tem condições de reagir. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Placar de 2-0, o time do Guarani está vencendo o Volta Redonda aqui no Brinco. Cachoeiro domina, abriu o jogo pela esquerda, no bico esquerdo da grande área para Emerson. Entrou na área, não está valendo nada. Bandeira já apontava impedimento. Impedido, portanto, Lucas Costa, Modesto do Distrito Federal, apontou impedimento do Emerson Barbosa. Alteração. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, Brinco de Ouro, Guarani 2. Volta Redonda 0, Edu Pinheiro. Olha, 24 segundo tempo, Neoquímica, Corinthians 0, Palmeiras 0, segundo tempo, acaba agora no Maracanã, hein? Flamengo João Paulo dominou, tocou, a bola veio cruzada na área, tira. Afasta Alan Ferreira, escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. Se o Alan Ferreira não tira essa bola, quem ia entrar na pequena área? Tava entrando livre, era o Cachoeira. No passe do Luca, escanteio lado direito, beija a bola o Mirandinha, vai com ele, Batista. Mirandinha, já o Edu Pinheiro completa, Mirandinha vem pra cobrança de escanteio. 26, Donato na área. Partiu Mirandinha, pé direito, levantou na área, Jonathan Costa não conseguiu acertar a cabeçada, a bola espirrou. Cachoeiro domínio, fez o lançamento para João Paulo de cabeça, toca na lateral pro Mirandinha, mas o Mirandinha estava voltando e aí não conseguiu pegar. Seguindo o Edu Pinheiro, por favor. Olha, nesse momento, Batista, foi até bom. Mais um no Corinthians expulso, hein? Mateuzinho, 24 segundo tempo, Mateuzinho expulso. No primeiro tempo, André foi expulso, Corinthians com 9, hein? Corinthians com 9, Corinthians Palmeiras 0-0. No Maracanã terminou. O Fluminense marcou com Savarino. Flamengo 2, Fluminense 1, 2 gols do Pedro. E no Mineirão virou Cruzeiro com Christian. Segundo tempo de Cruzeiro 2, Bragantino 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Oi, Breno. Saiu no Volta Redonda o 10, Luciano Naninho, entrou um volante, o 30, Juninho. Já no Guarani, 2 mudanças. O Kevin e o Guilherme Parede estão conversando com o treinador.
Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tomira vem pra bola, pé canhoto, bateu, Jean Vitor pega. Kaique França caiu, dominou, pegou lá atrás e não soltou. Sanasa, tricampeã, Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! 28 minutos, etapa final, 2-0. O time do Guarani tá vencendo o jogo aqui no Brinco. Alterações. Vai! Bom, 21 tá indo embora o Cachoeira para a entrada do 7, o Guilherme Parede. Aplaudido pela torcida o Cachoeira. E tá saindo também o Luca para a entrada do Kevin. Kevin 19 no lugar do Luca. Alterações no Guarani. Kevin vai ter a sua oportunidade. Entra em campo o garoto, menino da base, Kevin. Deixa eu ver, 28. Tá bom, hein? Tem aí uma minutagem bastante considerável. Domina, tenta arrancada, vai para o campo de ataque. O time do Volta Redonda, falta. Falta, o árbitro parou, marcou falta em cima do Cauã. Detalhe no ar, Tigrão. Só para constar, Volta Redonda trocou o Lucas Rocha por contusão no primeiro tempo. E a 25 do segundo tempo já executou as suas 5 alterações. Trocou mais 4. Isso implica dizer o seguinte, né? Se alguém sentir aí, o Volta Redonda termina com 1 a menos ou mais. Uma cãibra, uma contusão qualquer. O treinador queimou a 5 já a 25 do segundo tempo. Portanto, muito tempo aí sem ter opção se houver a necessidade de trocar novamente. Falta para o Volta Redonda bater Breno Beretta. É uma falta perigosa, né? Por ali o Pedro Costa e também o meia dúzia, o Jean Vitor. Pedro Costa bate com a direita, Jean Vitor com a esquerda. Autorizado, Jean Vitor, bateu, pega. Kaique em 2 tempos. Pegou e em definitivo no segundo, bebê. Ele praticamente recuou pro goleiro. Foi rasteira, fácil, ficou com ela, goleiro do Guarani. Agora o Mirandinha reclama de uma falta e o árbitro deu arremesso lateral pro Volta Redonda. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Placar de 2-0, 2 golaços, um do Herbert e outro do Emerson Barbosa. Time do Guarani vai vencendo o Voltaço. Aroma das Ervas é muito mais sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Emerson Barbosa marca, enrala-se com a cobra Cascavel. Tira, tocou pro Mirandinha, ele perdido no lance. Recupera o time do Voltaço. Se manda no campo de ataque para fazer o passe. Wagninho abriu lateralizando a jogada. Vem Jean Vitor. Dominou, soltou por dentro. Lançamento equivocado em Nayan. Chega, tira. Bate de perna direita, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Volta Redonda bater. Já recua o Volta Redonda. Vem lá atrás Felipe Avelino, solta o jogo pela esquerda. Jean Vitor trabalha, vai para a bola para fazer o passe lateralizando. O time do Volta Redonda toca a bola, tenta atrair o Guarani. Guarani marca a partir da metade do campo, vence o jogo 2-0. Primeira vitória na Série C. Começou empatando com o time do Maranhão. E agora o jogo parado. Falta é pro time do Volta Redonda bater pela direita. Vem pra bola Alain Ferreira. Cobra. Entregando para Wagninho dentro do círculo central. Toca a bola o time do Volta Redonda. Wagninho pela meia direita. Solta o jogo. Avança no campo de ataque o time do Volta Redonda.
Guarani não vai, apenas espera. Juninho toca atrás. Bola rolada, vem outra vez Alan Ferreira tocando pela direita na lateral. Trabalha o jogo, recolhe Cauã, recua. Solta lá atrás no campo de defesa para Lucas Antel. Bate de perna direita, bola curta na frente para Juninho. Se manda, vai para o campo de ataque. O time do Volta Redonda. Lançamento de Cauã aberto na ponta. Partiu, Pedro faz o cruzamento, vem de cabeça, chega lá atrás para tirar, afasta Rafael, tira o time do Guarani de qualquer jeito. O Guarani muito recuado neste momento. Caiu um bugrino, hein? É o Jonathan Costa e o árbitro para o jogo para ver o que é que aconteceu com o zagueiro. Sentindo a região lombar e, é claro, valorizando também, aproveitando esse momento para tentar esfriar o jogo do Volta Redonda. Mas com a ajuda do árbitro ele já se levantou. Vai cobrar a falta o Guarani, que não tem pressa. 2-0, tá bonito no placar, Batista. Locos Materiais Elétricos. As melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Grande abraço, alô Nivaldão. Nivaldão Pescador tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Ele e as filhas Flávia e também a Letícia. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. 2-0, o time do Guarani tá vencendo o jogo. Volta Redonda vem com Cauã. Domina, foge da marcação de Mirandinha, dá um tapa na bola por dentro. Jonathan Costa chega, afasta, tocando para João Paulo. João Paulo de calcanhar para Jonathan Costa. Partiu, vem na velocidade, enfiou na área, dominou, vem o time do Guarani, partiu, bateu para fora. Inacreditável, parede. O gol estava praticamente aberto, bateu, errou, tiro de meta pro Volta Redonda, bebê. Ele demorou demais para tomar a decisão. O goleiro cresceu para cima dele, ele tentou driblar o goleiro do Volta Redonda. Acabou tropeçando na bola, se perdeu e deu um chutinho por cima, mas ela saiu pela linha de fundo. Desperdiça a oportunidade de fazer o terceiro, Guilherme Parede. 2-0 vencendo o Guarani. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 até o meio-dia. Programa compacto, informativo, com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. É o gongo do CH, né? Domina, segura, Wagninho, avança no campo de ataque, tentou o passe, Juninho. Marquinho tentou o passe em cima da marcação e errou, recupera o Guarani. Tem parede para fazer o passe para Mirandinha. Entrou na área, parou contra a marcação, virou para a perna canhota, bateu para fora. Surpreendeu Mirandinha, parou, cortou pra dentro, enfiou pé canhoto, a bola passou lambendo a cara do gol e saiu. Que perigo! Por muito pouco, o Mirandinha não faz o terceiro, bebê. Ele teve a oportunidade, cortou com a perna esquerda, a bola lambeu a trave direita. Olha o Volta Redonda no ataque. Cauã dominou, rolou, tocou no fundo. Vem pro cruzamento, Juninho bateu cruzando em cima da marcação, a bola saiu e escanteio pro Voltaço bater. E daqui a pouquinho duas alterações no Guarani, vão entrar Maurício Antônio e também o Isaac. Escanteio é pelo lado direito, quem vai bater é o Pedro Costa. Tem um bugrino caído ali no meio, ó. Daqui eu não tô conseguindo ver, Batista. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! A maca móvel entra em campo para retirar o jogador do Guarani que está caído, é cãibra. Tá sentindo muitas cãibras. Guarani já prepara mais uma alteração, hein? João Paulo, né? É, os dois que vão entrar são Isaac e também o Maurício Antônio. Provavelmente o Isaac vai no lugar do João Paulo. Vamos ver quem vai sair para a entrada do Maurício Antônio. Aplaudido João Paulo. Sai de maca João Paulo
e vai entrar no lugar dele o Isaac. Essa alteração? Exatamente, saindo o João Paulo 10, entrando o Isaac, camisa 18. Agora a segunda alteração vai pintar também, vai sair o camisa 3, o Rafael, para a entrada do 13, Maurício Antônio. A última alteração no Guarani, Batista. Qual o número do Maurício Antônio? 13. Isso. Maurício Antônio, portanto, no lugar do Rafael. Vai pra bola o time do Volta Redonda. Pedro Costa. Cobrança de escanteio ali no gol do placar eletrônico. Partiu o pé direito, levantou na área. Chega lá atrás, Kevin ajudando a defesa para afastar. Toca a bola para Mirandinha. Mirandinha na frente pela esquerda. Se manda Kevin, entrada na área, cortou, virou para a perna direita, bateu. A bola bateu em cima do zagueiro, voltou para o William Farias, que não conseguiu dominar. Aí já chegou a marcação. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Cartão. Pra quem? Foi pro Caio Henrique, que levantou o Mirandinha, né? O Mirandinha tá caído até agora no campo de defesa do Guarani. Se passasse, viria aqui cara a cara com o goleiro e iria atravessar o campo Mirandinha, pela velocidade que ele tem. E tá caído até agora, porque chegou duro o camisa 18, bem amarelado. O 18, Caio Henrique. O departamento médico do Guarani entra para atender o Mirandinha. Já eu vou confirmar renda e público. Rocha e o juiz foi bem, hein? Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopensas.com.br. O juiz foi bem, porque o Mirandinha, ele dá o tapa e puxa o contra-ataque e poderia realmente levar muito perigo e tomou uma falta, uma pegada violenta. Só que a bola verticalmente se oferece para o Kevin, que na mesma velocidade do Mirandinha acompanhava o lance do lado do Mirandinha. O Mirandinha é derrubado, a bola se oferece para o Kevin, que continua no pique, na mesma velocidade, na mesma direção em que estava o Mirandinha quando foi derrubado. E aí o juiz deu a vantagem, corretamente. O Guarani levava vantagem no lance, ele deixou correr. E aí, como não virou nada, quando a bola parou, quando o jogo foi interrompido, quando o lance se encerrou, se definiu, ele volta e dá o cartão amarelo para o Caio Henrique, que tinha dado a porrada em cima do Mirandinha. Aplicou corretamente a regra e fez a leitura de forma precisa. Domina o time do Volta Redonda em cima da risca da metade do campo. Alan Ferreira pela direita para Pedro Costa. Lançou na frente, errou, já retoma o time do Guarani lá atrás. Sanasa tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Público e renda. Vai! 5.078. Público total essa noite aqui no Brinco. 5.078 para uma renda de R$ 94.530. R$ 94.530 nesta noite de domingo aqui no Brinco, Batista. Pedro Costa bate de perna direita na entrada da área para Cauã. Domina, gira no meio de 3 bugrinos. Ele conseguiu se virar. Recua a bola pela direita. Alan Ferreira abriu na lateral. Vem embora o time do Volta Redonda. Tá perdendo o jogo. Cauã balança. A bola bateu no costado do Pedro Costa e fez um passe. Aí vem pra bola. Dominou o time do Guarani. Guilherme Cachoeira faz o passe na lateral. 2-0. Time do Guarani tá vencendo o jogo. Prende a bola lá na direita. Vai gastar o tempo. Recua pro Donatão. Olha que recuo na fogueira. Kaique França saiu pra pegar. Chega, tira. Nossa! Que besteiro o Donatão ia fazendo aí, hein, bebê? É, quase que ele entrega a paçoca e o Blanco colombiano ficaria cara a cara, ou melhor, driblaria o Kaique França. Mas foi bem o goleirão bugrino.
Agora o Volta Redonda tem uma falta pela meia esquerda, perigosa para fazer a cobrança. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Falta, vem o time do Volta Redonda, Pedro Costa. Arma a perna direita para a batida, desta vez o Jean Vitor não foi para lá, apenas um para a batida na cobrança de falta de longa distância, é no gol do placar eletrônico do Brinco. Partiu o pé direito, levantou na área, Pedro Costa subiu lá atrás, afasta o time do Guarani. Aí o Alan Ferreira isolou, né? A bola foi longe, aliás, foi o Caio Henrique. Tiro de meta para o Guarani bater. Não deu para entender o que ele quis fazer, né? Mas o Kaique França já repõe rápido. O Guarani, que era o terceiro, tá vencendo 2-0 aqui no Brinco. Esse Blanco tá lá na frente marcando a saída de bola. Olha o Donato de novo. Quase perdeu. Tem que falar pro Donato não sair jogando, hein? O Guarani tá vencendo por 2-0, mas se o Volta Redonda fizer um gol, volta pro jogo. E Nayan lançou para Cachoeira, entrou na área lá pela direita, absorvido, tragado pela marcação do Voltaço. Mas o Guarani retoma, só que houve uma falta em cima do Marquinho. A falta é lá atrás no campo de defesa, falta para o Volta Redonda. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 2-0, um golaço do Herbert e outro golaço também do Emerson Barbosa. 2-0, 2 golaços do time do Guarani. Vai ganhando a sua primeira na Série C 2026. Domina o time do Volta Redonda, fica com a bola lá pela esquerda, Jean Vitor. Rola na frente, o Volta Redonda demora para penetrar. O time do Guarani monta duas linhas de 4. Forma ali um cinturão quase que intransponível. Batista. Lançamento na ponta para Marquinho. Ele até correu, mas não ia chegar em arremesso. Pois não, bebê? 2 detalhes. Se o Guarani vencer por 2 ou mais gols de diferença, é a primeira vez no ano que o Guarani vence por 2 gols de diferença. E está sendo a segunda vitória aqui no Brinco. A primeira foi o derby e agora a segunda. E teremos mais 5 minutos de acréscimos neste jogo. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Logos Materiais Elétricos cobre qualquer oferta da concorrência. Botafogo é o líder, 100% de aproveitamento, 6 pontos. Guarani com esta vitória que ainda precisa se confirmar. Vai a 4 pontos e assume a vice-liderança. Ipiranga está vencendo o seu jogo também tem 4 pontos. Aliás, vários times com 4 pontos. Ituano, Floresta, Brusque, Paysandu, Santa Cruz e Amazonas. Todos estão com 4 pontos, mas pelos critérios de desempate, Guarani é vice-líder. Domina Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou na área, vem de trás para a batida em Nayan, bateu longe, saiu, é tiro de meta pro Volta Redonda bater. Ele pegou com a perna que não é a boa dele, perna esquerda, só que a bola subiu demais. No meio do gol por cima, apenas acompanhou o goleiro do Volta Redonda, que já cobrou o tiro de meta e tem pressa. 2-0, vence o Guarani. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias do Guarani da Ponte Preta, é o portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse, saiba mais. E também este jogo lá no meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Sanasa, tricampeã. Campinas é a metrópole tricampeã nacional em saneamento no ranking do Instituto Trata Brasil 2026.
Parabéns, Campinas! Bola aberta na ponta direita, vem o time do Volta Redonda. Cauã rolou na frente, aí também não dava para chegar. É tiro de meta para o Guarani bater, tá errando muito no último terço, Volta Redonda, hein, bebê? Exatamente, tentando as jogadas principalmente pelo lado direito de ataque e esquerdo de defesa do Guarani. Kaique França não tem pressa para fazer a cobrança, o Guarani vencendo 2-0. Placar de 2-0, o time do Guarani assumindo a vice-liderança da Série C. Lembrando que são 20 clubes, 19 jogos, turno único, 8 se classificam. Domina o time do Guarani com Emerson Barbosa, ele ultrapassa a linha da metade do campo, vai lá para o campo de ataque, recua para William Farias. Dali rolando por dentro, o time do Guarani com Isaac, recua, vem pela direita para fazer o passe, placar de 2-0. Bola aberta na ponta direita, aí Nayan, ele recebe, recua, solta pela direita, time do Guarani. Numa inversão de jogo, vai para a linha lateral. Então, 8 se classificam. E aí, os times para a segunda fase serão agrupados em 2. São 2 grupos. E aí, turno e retorno jogando dentro do grupo. Chega na bola, rouba o time do Guarani. Vem para o campo de ataque, lançamento. Mirandinha dominou, pé direito, bateu, o goleiro defendeu na trave. Batida de Mirandinho, o goleiro pegou Felipe Avelino, ela foi na trave. Por muito pouco, o Guarani não faz o terceiro, bebê. É, Batista, foi por muito pouco que ele chutou e a bola tá batendo até agora no travessão. Olha o Bugre no ataque. Domina Mirandinha, cruzamento em cima da marcação. Guarani aperta na marcação na saída de bola. Jonathan Costa solta o jogo, tenta o passe. Isaac erra a bola em cima do Cauã. Chegou Kevin, briga pela posse da bola numa luta impressionante, mas não consegue tomar. A bola fica lá atrás com o time do Volta Redonda. São 2 grupos, turno e retorno, e os 2 primeiros de cada grupo sobem para a segunda divisão, a Série B do ano que vem. O regulamento é o mesmo do ano passado. O que mudou? O que mudou é que vão cair apenas 2 e vão subir os 4 o ano que vem. O campeonato terá 24 clubes e em 2027 serão 28 clubes. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro e termina o jogo. A torcida do Guarani pode festejar. 2-0, 2 golaços, um de Herbert e outro de Emerson Barbosa. Guarani 2-0 no Volta Redonda aqui no Brinco. Pode vibrar, torcida bugrina. Guarani vence a primeira na Série C 2026 e assume a vice-liderança. Guarani 2-0 para o Volta Redonda. E na sequência, vem aí. Antes o Breno Beretta, se tiver jogador para entrevistar, né? Pode Batista, entrevistar, fica à vontade, viu, bebê? Até aquela hora que você me chamou do Mirandinha, eu tava discutindo com o pessoal aqui, porque eles estão falando que, Série C não vai poder entrevistar. Estranho, porque a Série B ontem pôde entrevistar tranquilamente, né? Mas isso de novo, porra! Então, é muito estranho isso daí. No Campeonato Paulista já tinha esse problema, né? E como que a Série B pode e a Série C não pode? Não dá pra entender. Vamos ver se eu vou conseguir, se o pessoal das rádios aqui, todo mundo tá querendo entrevistar, né? A gente tá na beira do gramado. Ainda não saiu nenhum jogador por aqui. Bom, vamos aguardar. Os jogadores do Guarani ainda estão ali na região central do gramado, conversando, batendo papo. A vitória foi importante, placar de 2-0, e os jogadores ainda estão um tempinho a mais saboreando esta vitória. Placar de 2-0, segundo jogo na Série C 2026. Primeiro empate contra a equipe do Maranhão. E nós dizíamos, se o Guarani fizer a lição de casa, esse ponto fora
será muito importante. Hoje, o Guarani já fez a lição de casa. Ganhou do Volta Redonda, placar de 2-0 aqui no Estádio Brinco de Ouro. E aí, alguém vai falar ou não? Ô Batista, o Luca tá falando, o pessoal tá pegando ele, só que o fiscal tá tirando foto. Agora, você acha que eu vou ou não vou, Batista? Tem algumas pessoas que estão lá, tem repórteres que estão lá, outros não estão. Essa é uma dúvida, né? Porque depois vem aquela carta que nós recebemos no Campeonato Paulista. Então, tem pessoas lá, tem 4 pessoas lá, eu não tô lá. Eu não tô no meio, o fiscal tá fazendo vídeo. Então, tirando foto, fazendo vídeo, provavelmente vai encaminhar para a CBF e aí vem uma punição. Eu sou legalista, sabe, na minha vida. Então acho melhor não entrevistar. Se não pode, não pode. Se é lei, vamos cumprir a lei. O cara provavelmente, né, para fazer valer a sua autoridade, já que a palavra ninguém atendeu, ele está fazendo vídeo para mandar para a CBF. Então não vem, no caso da Bandeirantes, mandar aquela carta porque o Breno Beretta não estava no bolo de repórteres, tá bom? Final da grande jornada esportiva, na sequência vem aí Edu Pinheiro e o apito final, Edu Pinheiro, incomparável. Esse a CBF não vai impedir o Edu Pinheiro de falar aqui na Bandeirantes. Valeu, gente, tchau. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Antes do público, Breno Beretta, situação de momento, Breno. Eu tô aqui no gramado, Edu, mas eu não entrevistei ninguém. Tem algumas pessoas entrevistando, os autores do gol, inclusive, né? Pra não correr o risco, eu até pedi um posicionamento, né? Do pessoal aqui, um posicionamento oficial, por quê? Porque Série C do ano passado, a gente entrevistou todo mundo. Série B... ontem podia entrevistar no Moisés Lucaré. Por que será que a Série C eles estão dizendo isso, né? Não há um posicionamento oficial, então é melhor não arriscar, né, Edu? Público 5.078, renda 94 mil.
Analistas agora vão participar. Primeiro começa com o Tigrão, depois o Gleger. Lembrando antes, porém, que terminou no Allianz Parque, Corinthians 0, Palmeiras 0, e teve 2 jogadores do Corinthians expulsos, hein? O André no primeiro tempo e Mateuzinho no segundo tempo. Terminou Cruzeiro 2, Bragantino 1. Tivemos hoje Flamengo 2, Fluminense 1, Botafogo e Coritiba 2-2. Nesse momento na Série C, o Guarani é segundo colocado e tem uma partida em andamento lá em Manaus, entre o Amazonas e o Ituano. Só se o Ituano fizer um gol, aí o Guarani vai para terceiro. E o próximo adversário é o Itabaiana. Itabaiana perde em casa para o Ipiranga. Itabaiana é o último colocado. Guarani segundo colocado, Itabaiana último, e se encontram no próximo final de semana aqui em Campinas. Vamos lá, Gleger, 2-0, aliás, Tigrão, né? 2-0 Guarani. No primeiro tempo, o Ebert, a 13, teve uma grande oportunidade, chutou, bateu na rede lá do de fora. A 28, Cachoeira, lançado por João Paulo. Deveria ter passado pro Luca, mas arriscou, chutou para fora. E a 40 minutos, Lucas Adel, zagueiro do Volta, ele salva um chute do Ebert. Ebert chutando, Lucas Adel salvando, se bem que os nossos analistas dizendo que o goleirão estava na fita, estava no jogo. Segundo tempo, a 3 minutos, Ebert, ele teve uma chance, um chute sem ângulo, o goleirão pegou de manchete, o gol veio às 10. O goleiro sai errado jogando, na fogueira para o companheiro, William Faria roubou a bola, entrega para Ebert, que chuta de fora da área, um chutaço, hein? 1-0 no ângulo. E a 17 minutos, o segundo gol, Emerson Barbosa, um canudo, chute cruzado de longe, 2-0. E depois teve chance, a 34, o Parede ficou cara a cara, se enrolou com o goleirão, chutou pra fora. A 35, Mirandinha cortou, belo corte, hein? Chutou, mas raspou dentro da área. A 42 e a 48, destaque para 48 minutos, Mirandinha perdeu. Chutou dentro da área, pega levemente no goleiro e bate no travessão. Oi, Tigrão! Guarani 2, Volta Redonda 0. Guarani mereceu a vitória porque liquidou o jogo, meu caro Edu Pinheiro, em 17 minutos, né? Fez o primeiro com o Ebert numa bobeada de saída de bola da equipe do Volta Redonda. Foi eficiente, foi esperto, estava ligado. O volante bugrino, William Farias, deu o bote. A bola sobrou para o Ebert, que era o melhor jogador do Guarani no campo. E o Ebert mandou um balaço, golaço, 1-0 a 10. O Guarani não jogava bem, tinha muita dificuldade de penetração, mas fez o gol, desestabilizou emocionalmente a equipe do Volta Redonda. E na sequência, só 7 minutos depois, aí através do Emerson Barbosa, ele evolui com a bola pelo setor do lateral esquerda, vem por dentro, faz a diagonal e acerta um chute cruzado muito forte, portentoso, no canto do goleiro. A bola bate na lateral da rede, 2-0 para o Guarani, e o Volta Redonda não teve como reagir. Foi um jogo fraco tecnicamente, foi um jogo onde o Guarani no primeiro tempo não conseguia evoluir com a bola, como não conseguiu também no segundo tempo. Eu até acho que o treinador pode sim ter dado essa orientação no vestiário no intervalo do jogo. Olha, gente, não está sendo possível entrar tocando, evoluindo com a bola, vamos então tentar bater de fora porque eles estão muito fechados. Se ele orientou assim, deu certo. Se não orientou e foi iniciativa dos jogadores, deu certo também. Acho que o Guarani tem que rever a vitória importantíssima, isso é verdade, é algo que tem que ganhar relevo, porque o que importa num campeonato assim de regularidade de 19 rodadas é ganhar os jogos em casa e é somar pontos em todas as rodadas. E o Guarani somou. Foi brilhante? Não. Fez um grande jogo? Absolutamente não. Mas jogou o suficiente, com a qualidade de 2 chutes bem executados de fora da área, minimamente para ganhar o jogo contra um time limitadíssimo, que, para que os senhores tenham uma ideia, não propiciou hoje ao bom Kaique França nenhuma defesa mais importante que chamasse atenção. O Guarani muito tranquilo no seu sistema defensivo, é verdade, com muita dificuldade para evoluir com a bola, seja pelos lados
seja pela faixa central, e aí adotou a estratégia de bater de fora, bateu 2 vezes, fez 2 gols, ganhou por 2-0 e o placar é absolutamente clássico e insofismável. Um placar que não deixa margem a nenhuma dúvida. Foi um jogaço? Não. Foi um jogo tecnicamente muito fraco, onde o Volta Redonda mostrou-se extremamente limitado, onde o Guarani teve dificuldades, mas teve a perseverança, teve a percepção de entender que talvez fosse o momento de começar a chutar e bater de fora, e quando bateu fez os gols e ganhou o jogo. Acho que o Hélio Cizenando tem que rever essa questão aí do Rafael como volante. Acho que o time fica muito pesado, fica muito sem imaginação e muito sobrecarregado na armação, apenas nos ombros do João Paulo. Mas valeu, apesar da falta de brilho, apesar da falta de uma maior qualidade técnica, valeu pelos importantíssimos 3 pontos conquistados dentro do Brinco de Ouro ao final justo. Guarani 2, Volta Redonda 0. Edu Pinheiro. Olha, 2 informações, me desculpe, Corinthians 0, Palmeiras 0, foi no Allianz, na Neoquímica e não Allianz Parque. Neoquímica 0-0, Corinthians e Palmeiras. Eu disse que se saísse um gol do Ituano, ultrapassaria o Guarani. Saiu o gol do Amazonas lá em Manaus, Amazonas 1, Ituano 0. E o Amazonas também ultrapassa o Guarani. Quer dizer, se tiver um vencedor em Manaus, o Guarani termina em terceiro. Gol do Amazonas, então o Guarani é terceiro colocado com 4 pontos. E amanhã tem Figueirense e Maringá, lá em Santa Catarina, em Floripa. Se o Maringá ganhar, também vai ultrapassar o Guarani, que iria perder também mais uma posição. Vamos aguardar para saber a real situação do Bugre depois de 2 rodadas. Oi, Gegler. Edu. Oi, sim. Oi, Edu. Só uma observação, o Ituano tá jogando com um time alternativo lá. Nem o Mazola não foi. Não diga. Porque o Ituano tem um jogo decisivo pela Série A2. Tem. Na quarta-feira, né, para ver se classifica ou não. É um jogo decisivo, ele ainda briga pela vaga com o 15 de Piracicaba. Eu acho que é Votuporanguense, você pode pegar aí. Tá aqui, ó. É Ituano e Votuporanguense. É Ituano e Votuporanguense. Isso, é na quarta-feira. Só que o Votuporanguense já está classificado e o Ituano precisa ganhar esse jogo em Itu. Então os jogadores titulares ficaram em Itu, junto com o Mazola, que está dando os treinamentos. O Ituano, nesse momento, priorizando a Série A2 do Campeonato Paulista, que é uma fase decisiva, e o Ituano dificilmente, com um time alternativo, vai conseguir reverter essa vitória que você acabou de noticiar aí, parcial até agora de 1 para o Amazonas, 0 para o Ituano. Só para constar, Ituano, neste momento, priorizando a A2 do Paulista. E confirmando, o Amazonas faz o 2º gol, Tigrão. Amazonas 2, Ituano 0. Aí. É lá, tá vendo? Aí, já foi. Mas correta, né, a postura do Ituano, porque é uma viagem muito longa, jogo no domingo, 4 horas de voo aí até Manaus. Claro, tem que ganhar esse jogo porque tomou de 3 do 15 na última rodada. O 15... que estava praticamente fora, ainda tem chances. Se ganhar o seu jogo e o Ituano não ganhar, o 15 vai se classificar e vai tirar o Ituano. Por isso, essa prioridade neste momento para essa fase decisiva já do Campeonato Paulista da Série A2, aí adotada essa prioridade por parte do Ituano. Vamos lá, Gleger. Público, 5.078. Guarani 2, Volta Redonda 0. Os gols no segundo tempo. Herbert a 10 minutos e Emerson Barbosa aos 17. Foram 2 canudos, Gleger. 2 canudaços, né? O primeiro foi um golaço mesmo do Herbert. O segundo, uma falha incrível do goleiro, do Voltaço. A bola passou no meio dele. Eu tava vendo aqui agora a imagem. Mas enfim, o Guarani não tem nada com isso, né, Edu? O Guarani tem que fazer exatamente isso. Tira o pedido, não foi um bom jogo, não jogou bem. Aliás, nós falamos isso, né, também, que o Guarani jogou muito mal. Para mim, assim, apresentou em alguns momentos relativamente um futebol mais contundente lá contra o Maranhão, mas não jogou bem, né? Não dá para dizer que jogou bem. E não jogou bem hoje também. Porém, a Série C é isso, né, meu amigo? A Série C é somar pontos. E o Guarani, com essa vitória, ele praticamente que empatou fora o primeiro jogo, ganha em casa e tá aí, ó, né?
Tudo bem que tem ainda a rodada que o Amazonas está passando o Guarani, mas tá dentro lá da zona de classificação, que é o primeiro objetivo, e vai ser assim até o final. Porque a Série C, você vê que, olha, o time do Volta Redonda, tecnicamente, é muito fraco, né? Fraco demais, não consegue evoluir. Em alguns momentos trouxe algum desconforto, porque tinha num setor do campo, no meio de campo, tinha um contingente maior de jogadores por ali, dificultava demais as ações do Guarani, que tentava, que chegava, o João Paulo, tanto que o João Paulo saiu até com cãibras, né? De tanto que ele tentou se movimentar, achar um espaço ali, correu uma barbaridade, mas o Volta Redonda marcava, ele povoava, né? Porque ele tem, assim, ele recompunha rápido, fechava as linhas e dificultava. Era isso que fazia o Volta Redonda. E a hora que roubava não tinha condição nem qualidade, tanto que teve um momento do jogo, principalmente no primeiro tempo, que o Guarani estava com os 2 zagueiros sobrando. O Rafael saía na caça e ficava o Donatão e o Jonathan sobrando. 2 jogadores. Que no futebol profissional a gente sabe que é muito difícil. Por quê? Porque o Volta Redonda voltava ali no meio para tentar congestionar um setor para não deixar o Guarani evoluir. Foi exatamente isso que aconteceu praticamente o jogo todo. E eu falei no intervalo, não sei se você se lembra, Edu, olha, o Guarani não consegue evoluir, não consegue chegar, vai ter que ser ou uma bola parada, ou uma finalização de fora da área, porque tinha dado uma, né, onde o Lucas Adel tirou lá naquele lance, que provavelmente vai ser a defesa do jogo. Mas ele tira num chute do Ebert, né? E aí depois tem, no segundo tempo, 2 chances do Guarani de fora da área. Criou até algumas outras oportunidades, com o próprio Mirandinha também, que entrou bem no jogo, vale ressaltar. Mas o que vale, viu, Edu Zaço, é o resultado, 2-0, sobe na tabela o Guarani, e é isso que importa na Série C. Agora, o Hélio vai ter tempo para ajustar alguns detalhes. Ele precisa ajustar, ele precisa parar com essa mania de querer trazer o Rafael ali para, em alguns momentos, faz terceiro zagueiro, outros volante, como aconteceu lá em São Luís e como aconteceu hoje também. Ele tem que fazer essa leitura, ele tem que ter essa leitura do time adversário, porque em alguns momentos, principalmente jogando em casa, você tem que propor o jogo, você tem que jogar em cima do seu adversário. E não foi isso que aconteceu hoje. Mas o que vale é a vitória, parabéns ao Guarani dos Astros. Muito bem, olha, já o craque do jogo, deixa eu só pegar e atualizar aqui o placar. Olha, tivemos no Brasileirão, pela manhã, Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0, Botafogo 2, Coritiba também 2, Maracanã 2 gols do Pedro, hein? Flamengo 2, Fluminense 1, Corinthians e Palmeiras 0-0 na Neoquímica. Corinthians teve 2 jogadores expulsos, o Andrezinho volante a 37 do primeiro tempo e Mateuzinho a 24 do segundo tempo. E Cruzeiro de virada 2, Bragantino 1. Atenção, na Série B acabou. América Mineiro 0, Novo Horizontino 3. O América Mineiro é o último colocado. Situação terrível do Alberto Valentim. Operário e Cuiabá 0-0, encerrado também. São Bernardo 0, Fortaleza 1, Fortaleza do Thiago Carpini. Em andamento, CRB 1, Atlético 0 e Atlético Goianiense 0, Londrina também 0. A Ponte, ela está na antepenúltima colocação. A Ponte, deixa eu atualizar aqui, nesse momento, 18ª Ponte com 1 ponto, 19º Atlético com 1 e 20º o América Mineiro também com 1 ponto. E na Série C, tivemos Anápolis 1, Inter de Limeira 2, Caxias 1, Confiança 0, Paysandu 1, Brusque também 1, aqui Guarani 2, Volta Redonda 0, segundo tempo em Manaus e Amazonas 2, Guarani 0, e lá em Sergipe, segundo tempo, Itabaiana do Gilson Klena 0, Ipiranga 2, Itabaiana último colocado, vai estar aqui no Brinco final de semana. E o Guarani, nesse momento, terceiro colocado. E vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Quem será que ele está pensando? Titularíssimo, ele narrou aqui, 2-0 Guarani. Quem é que ele vai votar, né? Em Batistão. Alô, Edu Pinheiro. Abraço pra você, abraço pro amigo ouvinte do apito final. Pra mim, Herbert marcou um golaço e ele no primeiro tempo foi o protagonista. O jogador que mais tentou não conseguiu fazer. E aí foi premiado pela produção, pela insistência, pela qualidade ofensiva e marcou um golaço. Para mim, Herbert é o craque do jogo na partida de hoje.
Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo, amigo. Opa. Grande abraço, tchau. Tchau, tchau, grande comandante, grande amigo Batista brilhando aqui no dia a dia na TV e na rádio. Na TV da meio-dia 1, no Donos da Bola, e na Rádio Bandeirantes, é aqui na Esporte em Debate, das 17 às 19h30. Oi, Breno Beretta. Breno, o craque. Edu, pra mim, por buscar o jogo, o seu atacante mais perigoso do Guarani desde o primeiro tempo, o craque do jogo é o Ebert. Eu voto nele, Edu. Ok, viva, viva! Ebert, você vê que até o Rojão saiu aí. O Ebert, ele saiu, né? Deixa eu pegar aqui na minha papeleta. Ele saiu com cãibras a 23 do segundo tempo. Entrou o Mirandinha. Oi, Tigrão, tá ligado, Tigrão? Você tá ligado, Tigrão? Tá ligado, Tigrão? O craque. Sempre ligado, Edu. Ebert, o mais efetivo do compartimento ofensivo do Guarani, pra mim, o craque do jogo. Toda vez que você fala é gol do Amazonas, só porque você informou que Ituano tá com reserva. Terceiro gol, Tigrão. Amazonas 3 e Ituano 0. Nossa senhora. Tá vendo só? E ela vai daqui em Manaus, né? E volta com uma sacola dessa, hein, Edu? Tá fazendo o saldo, Amazonas. Mas que falar pra você, né? É muito jogo, é muita não é mole, não. Não, o calendário. E o Valentim, hein? Então, Valentim. Pegou 3 em casa, é? Tomou 3. Até o último já tava. Então, já tava no sei Z4. Não, hein? Não tem. Eu acho que o Valentim. Não sei se já não desembarca por aí lá, já desempregado, hein? Pois é, situação terrível. Espera um pouquinho, deixa eu perguntar. Ô, Gleger, o craque, pensou, Gleger? Ebert, pra mim o craque do jogo. Então, por unanimidade, Ebert, o craque do jogo. Vamos fazer o seguinte, ó. Foram 2 gols. Por gentileza, tá fácil aí? O gol do Ebert, tá fácil? Então, foi 2-0. Ebert marcou a 10 e o Emerson Barbosa marcou a 17. Como Ebert foi o craque do jogo, vamos ouvir aqui o gol do Ebert, o gol que abriu o caminho para a vitória bugrina na bola. Vai, amigo Batista. Olha o time do Guarani, vem Ebert, dominou, bateu, é gol! Gol! De 10 minutos passados, primeiro tempo. O lançamento lá de trás. Aí que França fez o lançamento, a bola sobrou com o Herbert, dominou de pé direito e mandou uma paulada. Que chute! A bola bateu no fundo do gol e fez um gol! Uma bola precisa e de alta definição. Bola colocada pelo alto. Batida certeira, entrou no ângulo. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Herbert, 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 camisa 11. Do gol abre o placar do jogo no Brinco com um golaço, um gol antológico. Está nos anais das histórias dos golaços do Brinco. Guarani 1, Volta Redonda 0 e o detalhe do gol é seu prêmio. Olha, boa noite, aqui é o Bruno Berto. Guarani jogou pra frente, independentemente da limitação técnica de alguns jogadores, teve espírito de mandante, sem retranca, estamos no caminho certo. Dali Bugre, um abraço, Bruno Berto, difícil falar, Bruno Berto, tive que treinar antes, hein? Deixa eu ver aqui mais um aqui, e Bugrão.
Mais um treinador fraco. Ih, já tá desanimado? Quem que é, hein? Treinador fraco, horrível, jogar em casa contra o Volta Redonda com 3 zagueiros. Jesus, ok, não colocou nominho, aí fica difícil de falar. Um abraço para vocês, muito obrigado pelas mensagens. O apito final volta em instantes, hein? Depois de Guarani 2, Volta Redonda 0, o segundo gol foi do Emerson Barbosa. E tem muito mais aqui para você, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica no brinco. Guarani com Kaique França, Inayan, Rafael Rodrigues, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, Rafael Donato, William Farias e João Paulo, Guilherme Cachoeira, Ebert e Luca. As alterações por ordem cronológica, todas no segundo tempo. A primeira alteração, a 23, sai Ebert com cãibras, entra Mirandinha. A 28 sai Guilherme Cachoeira, entra Guilherme Parede e sai Luca, entra o menino Kevin. Tivemos também a 37 a saída do Rafael Rodrigues, zagueiro, entrada do Maurício Antônio, a equipe do técnico Hélio Cizenando. Volta Redonda com Felipe Avelino, Pedro Costa, Lucas Adel, ex-Guarani, Lucas Rocha, depois Alan Ferreira e Jean Vitor. Denner, depois o Caio Henrique, Vaguinho e Luciano Naninho, depois o Juninho, Marquinho, Romarinho, depois Cauã e Rafael Furtado, depois Blanco, colombiano Blanco. Técnico William de Matia, deve ser isso, William de Matia. Quem apitou é Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Cartão amarelo pro Guarani, Rafael Rodrigues e Jonathan Costa, os zagueiros.
Pro Volta Redonda, Lucas Rocha e o Caio Henrique. Os gols, vamos lá, no segundo tempo, a 10 minutos, Ebert e a 17, Emerson Barbosa, 2 chutaços de fora da área. Público, 5.078 e a renda, 94.530. Guarani 2, Volta Redonda 0. Eu aproveito, viu, Elton, amigos da Bandeirantes, para mandar um grande abraço, um querido amigo de todos nós. Ele nos ajuda demais, informações do Guarani, entrevistados. Ele administra um grupo de ex-jogadores do Guarani. É o Valmir. Valmir fez aniversário ontem. Ô, Valmir, me desculpa aqui do atraso, mas é com carinho. E você me passou uma mensagem. Edu, eu tô te acompanhando. Nem na capa, peraí. É aniversário do Valmir. Eu tinha visto na agendinha em casa. Me desculpe, mas receba de todos nós. Do Batista, do Tigrão, do Greger, do CH, do Pedro Piscinato, do Breno Beretta, de toda a nossa equipe técnica. Nosso abraço com muito carinho. Você, muita saúde, muita paz, você e sua família, tá bom, Valmir? Fique com Deus. 71 anos bem vividos, hein? 71! Ê, Valmir pela ponta esquerda. Deus o abençoe. E depois a gente segue aqui com o nosso Jogo Aberto. Volto já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Aqui, Guarani 2, Volta Redonda 0. Atenção, obrigado, ouvinte Carlos Osmar Batistella. Atenção, Tigrão, Carlos Osmar Batistella, ouvinte, mandou isso, Edu. O Valentim já foi, tá aqui, ó. Sim, Alberto Valentim foi demitido do América Mineiro nesse domingo, 12 de abril, depois da derrota em casa para o Novo Horizontino por 3-0 em BH. América 0, Novo Horizontino 3. Uma sequência de 11 jogos. 11 jogos sem vencer? 11 sem vencer. Que foi horror! Agora, hein? Que é isso? Então, Deus do céu. Segura, Zé, daí do céu, proteja todos nós, hein? Vamos para a defesa? Vamos lá, eu tenho aqui a primeira proposta. Qual é a primeira? Primeiro tempo, 40 minutos? Olha, e o Batista no cacuete, sentindo que eu ia aproveitar o lance
porque não necessariamente é do goleiro. O quadro é a defesa do jogo. Quem que chuta? Herbert. E pega em quem? Em Batistão. Ali pra Cachoeira, se manda, rolou pra Inayan, pé direito, cruzou na área, passou por todo mundo, Herbert, pé direito, uma bomba! Troca nela o zagueiro, salva! Lucas Adel, uma defesa, ele tocou nela, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. Bom, salvou o Lucas Adel, depois o Guedes analisa, vamos lá, vamos pro segundo tempo, 3 minutos em Guarani atacando pro gol de entrada, Herbert pela esquerda faz a jogada, livra da marcação, quase sem ângulo, chuta, e o goleiro, de que forma o goleiro do Volta Redonda, o senhor Felipe Avelino, pegou como, hein, Batistão? Tira a bola lá atrás, lançou no campo de ataque para Herbert, ele ganhou velocidade, cortou na área, pé direito, bateu, defendeu Felipe Avelino, de manchete, bateu por baixo, surpreendeu o Herbert, escanteio pro Guarani. Isso, meu comandante, queria saber de que forma, de manchete. Olha, eu tenho aqui também a 48, a última proposta, 48, já tava 2-0, gol de entrada, Mirandinha é lançado por Isaac, o Isaac entrou e completou 97 jogos, somando as 3 passagens. Dos 97 jogos, somente 7 Isaac atuou de forma inteira. Vamos lá, Isaac enfiando pra Mirandinha, cara a cara, o goleiro saiu. Vamos lá, o lance, aliás, saiu não, chutou dentro da área, uma cacetada levemente pega no goleiro e toca no travessão. Foi assim, Batistão. Veio pro campo de ataque, lançamento, Mirandinha dominou, pé direito, bateu, o goleiro defendeu na trave. Batida de Mirandinha, o goleiro pegou Felipe Avelino, ela foi na trave, por muito pouco, o Guarani não faz o terceiro bebê. Bem, Batistão, você foi bem, porque não é fácil pegar e de ver que foi levemente que o goleiro tocou. Mas tocou sim, né? Tocou ou não tocou em Glegger? E a defesa do jogo? Edu, pra mim a defesa do jogo não foi do goleiro. Foi do Lucas Adel, no primeiro tempo. Pra mim essa defesa do jogo seria... Eu acho que o goleiro defenderia, tá? Fiquei com essa impressão. Aliás, o Breno Beretta fica atrás do gol, né? Então ele disse a mesma coisa. Então pra mim, essa defesa do jogo. Lucas Adel. Mas o Felipe Avelino, ele tocou nessa do Mirandinha no final, né? Ele não toca... Tocou sim. Tocou, desculpa, né? Tocou. Se ele não tocasse, entrava direto, né? Tocou nele levemente e foi pro travessão. Muito bem, mas você fica com a primeira proposta, beleza. Oi, Tigrão, e você? Acompanho, fico também com a primeira proposta aí, Edu. Então, Herbert que fez gol, Herbert que foi o craque do jogo, Herbert chuta a 40 do primeiro tempo. E a defesa do jogo, Lucas Adel, zagueiro do Volta. Lucas Adel que passou e jogou no Guarani. Dali pra Cachoeira, se manda, rolou pra Inayan, pé direito, cruzou na área, passou por todo mundo, Herbert, pé direito, uma bomba! Troca nela o zagueiro, salva! Lucas Adel, uma defesa, ele tocou nela, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. Olha, e acabou em Manaus, Amazonas 3, Ituano 0, acabou lá em Sergipe, lá em Itabaiana do Gilson Kleina 1, Ipiranga 2. Então o Guarani terceiro colocado nesse momento. Terceiro colocado, deixa eu só confirmar aqui, atenção, abrindo, pimba, abriu. Terceiro colocado com 4 pontos. O Amazonas é líder, hein? Marcou mais um gol no saldo, Amazonas em primeiro com 6. Em segundo, Botafogo da Paraíba do Lisca com 6. Em terceiro, Guarani com 4. E tem um jogo amanhã, Figueirense e Maringá, lá em Floripa. Se o Maringá ganhar, ele ultrapassa o Guarani. Tá bom? Ele vai a 6 pontos, mas no saldo, gols pró, ele ultrapassa o Guarani. O Figueirense não. Se o Figueirense ganhar, ele faz 4 pontos, né? O Guarani já tem... mas ele faz 4 pontos também? Deixa eu ver aqui.
Figueirense vai a 4, igualmente ao Guarani. O saldo do Figueirense tá 0, né? Tá 0 de saldo. Só se o Figueirense ganhar aí por 3 gols de diferença. Muito bem, Guarani 2-0, eu volto já no gabarito com o Tigrão e com o Gleger. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, antes, porém, na Série B, gol do Atlético lá em Goiás, hein? Atlético 1, Londrina 0. Então é o seguinte, a Ponte é penúltima com 1 ponto, a América Mineira última com 1 ponto, tá? Vamos então ao gabarito, as notas. Depois de Guarani 2, Volta Redonda 0. Oi, Gleger, a nota do jogo. Não gostei. 5. Você, Tigrão? O jogo muito fraco. Valeu só pelos 2 golaços. Mas, no geral, a partida tecnicamente sofrível. Nota 5,5. Receba aqui o recado do roupeiro do Guarani. A uniforme do Caqui França já foi dobrado, não precisa ir para lavar. Fica apto para o jogo contra o Itabaiana, no próximo domingo aqui no Brinco. Caqui França, a nota dele, hein, Gleger? Pouco foi acionado, né? Vou dar um 5 para ele. Lateral direito, Inayan, recentemente contratado, jogou o tempo todo o Tigrão. Inayan, por aquilo que produziu, atacou, cruzou, apoiou. E a parte defensiva do Inayan? Defensivamente não foi exigido, ofensivamente confuso, produziu muito pouco, nota 5. Olha, a dupla da zaga, Rafael Rodrigues e Jonathan Costa. Essa dupla aí, o Gleger. Não, foi... 5,5. A zaga não foi essa. Donato e Jonathan Costa. 5,5. Isso. Foi, então, perdão. Então, Donato e Jonathan Costa, né? Tá. Isso. E aí, Gleger, Jonathan Costa e Rafael Donato? 5,5. Se bem, Tigrão, que o senhor Rafael Donato, forçando a memória, logo no comecinho, um cruzamento para a área do Guarani, ele deu uma espanada aí, né? E a bola foi pro Caqui França, que atento pegou. Teve um lance também do Rafael Donato, ele que deu uma enfiada a 34 do segundo tempo, sensacional, pro Guilherme Parede.
E o Paredes saiu na cara do goleiro, o goleiro se atrapalhou, ele também se atrapalhou, chutou pra fora, mas a enfiada foi do Rafael Donato. Mas o Rafael Donato, a 42 segundo tempo, recuou na fogueira pro Kaique França, que espertamente teve que dividir e quebrou o galho do Rafael Donato. Essas e outras, pois não, Tigrão, vamos lá. Jonathan Costa e Rafael Donato. Essa enfiada bonita pro Paredes, que driblou o goleiro e perdeu o ângulo, devia ter batido antes. Na verdade, foi o Jonathan Costa, que avança com a bola. Ele entra como um meia, serpenteando, driblando, vertical e enfia para que o Guilherme Paredes tente fazer o gol. E o Donatão, aquela recuada de muito amigo, né? Quase que botou o Kaique França aí numa fogueira danada. Mas não teve maiores consequências. Eu dou 5 para o Donato e 6 para Jonathan Costa. Vamos para a lateral esquerda, o Gregor. Emerson Barbosa, bonito gol, um canudo, né? Se o goleiro falhou ou não, ele fez a parte dele, mas foi um chute forte, hein, Gregor? Foi um chutaço. Claro que teve a falha gritante do goleiro, mas foi um belo chute. Nota 6 para o Emerson. Agora sim, me corrijam, por favor, na volância, Rafael Rodrigues isso. E William Farias. Essa dupla aí, é isso? Um destaque para William Farias, que no gol do Ebert, ele roubou a bola, porque o goleirão, Felipe Avelino, sai com as mãos, mas na fogueira pro companheiro dele. O Tigrão descreveu bem. E aí o William Farias, esperto, roubou a bola e entregou pro Herbert, que ajeitou e mandou um canudo no ângulo, isso de fora da área. Muito bem, a dupla, a volância, Tigrão. 5 pro Rafael, 6 pro William Farias. E pra você, Gregor? 5,5 pros dois. 5,5 pros dois. Você vê que esse Rafael Rodrigues, ele joga de lateral direito no Paulistão, joga de volante agora e segue o jogo, hein? O João Paulo fazendo a sua estreia no Brinco, estreou lá contra o Maranhão, recém-chegado, 2 jogos, foi até 37 segundo tempo. Me pareceu assim, sabe, o Tigrão, João Paulo, de toques rápidos, né? Ele está com 35 anos, João Paulo. Toques rápidos e tal. João Paulo, Tigrão. Mas ele foi melhor na estreia fora de casa contra o Maranhão do que hoje. Hoje discreto, chamando o jogo, mas tocando muito de lado, não protagonizou nenhum lance mais importante. Ele que é a principal contratação na minha avaliação do Guarani para a Série C. Hoje leva 5,5. Você concorda, Gregor? Concordo. Também foi prejudicado pelo erro de posicionamento colocado pelo treinador do Guarani. Mesma nota do Tigrão. Exato. Deixa eu ver aqui. O João Paulo, 35 anos. Estava no São Bernardo, né? Vamos pro ataque. Vamos lá. Guilherme Cachoeira. Baixinho, rapaz. Corre bem. Guilherme Cachoeira. Tigrão, Guilherme Cachoeira. A Cachoeira, atuação muito discreta. Ele estava jogando do lado esquerdo, às vezes vinha por dentro, mas produziu muito pouco, nota 5. O Guilherme Cachoeira, Greg, perdeu aquele gol 28 no primeiro tempo. O João Paulo lançou Cachoeira, ali dominou, entrou na área pelo lado esquerdo, deveria ter passado pro Luca, né? Mas acabou chutando pra fora. Guilherme Cachoeira, Greg. Mirandinha, pelo pouco tempo que entrou, fez muito mais que ele, nota 5. Aqui Guarani 2, Volta Redonda 0. Herbert, o craque do jogo, fez o primeiro gol. No primeiro tempo, ele teve a 13 minutos, chutou na rede lá do de fora. Teve também o chute, foi dele, que o Lucas Adel tirou, salvou. Enfim, o que mais finalizou e fez um gol. A nota do Herbert, Tigrão. Por unanimidade, eleito o craque do jogo pela nossa equipe, leva a nota 7, o mais participativo e mais ativo atacante do Guarani na partida. Lembrando, viu, Greg, que ele saiu a 23 segundo tempo com cãibras. Herbert, hein, Greg? 6,5, craque do jogo, Edu. Agora o Luca, seu Luca, procuro daqui, procuro de lá, não consegui encontrar nada. Dizem que ele não é homem de frente, de fixo e tal, sempre a todos os lados, mas no Guarani tá assim, tá assado. Tigrão, Luca. Lutou muito e produziu pouco, 5. Luca, Gregor. Fez nada, né? Nem ouviu falar o nome dele, nota 4.
Olha, dos que entraram, você, Gleger, analisando aqui, algo a acrescentar, só registrando mais uma vez que o Isaac entrou a 37 segundo tempo, foi o Isaac que fez a enfiada pro Mirandinha a 48, que chuta levemente, o goleiro tira para o travessão. O Isaac completou 97 jogos. O menino Kevin entrou a 28 segundo tempo no lugar do Luca. Essas e outras. Tem o Maurício Antônio, tem o Guilherme Parede, o Mirandinha. Algum destaque aí dos que entraram? E vamos para a nota do Hélio Cizenando, Gleger. Acho que todos entraram bem. Mirandinha, o Kevin entrou bem, né? O Isaac entrou bem também. Acho que é por aí. E o Hélio Cizenando, Edu, pra mim ele errou da escalação de começo. Acho que ele tá insistindo com essa questão do Rafael, que ora é um terceiro zagueiro, ora é um volante, né? Na hora que você precisa de uma saída de 3, ele vai lá como um zagueiro. Na hora que você vai numa caça, é ele que sai na caça do segundo atacante como um zagueiro também. E em alguns momentos ele adianta um pouco povoado o ataque, ele adianta, vira uma espécie de volante. Eu não gosto disso. Eu colocaria um jogador de meio de campo ali para jogar ao lado do João Paulo. O futebol do João Paulo vai evoluir, como jogou bem lá o João Paulo lá em São Luís, com o Isaac ali ao seu lado. É isso que tem que ter. João Paulo não dá para ficar preso na marcação como ficou no jogo hoje. Eu acho que isso o Hélio vai ter que rever essa situação. Mas enfim, tirou o pedido, ganhou o jogo, né? Eu acho que as mexidas foi exatamente no tempo certo e corretas. Então, para mim, a nota do Hélio Cizenando, pelo resultado e pelo contexto geral, é 6, Edu. Boa noite, linda semana, senhor Gleger Zorzin. Para nós todos, um grande abraço para você, um abraço para o Tigrão e um abraço especial para todos ligados na Rádio Bandeirantes. Valeu, boa noite. Boa noite. Guarani 2, Volta Redonda 0, público 5.078. Tigrão, dos que entraram, algo a acrescentar e Hélio Cizenando. Bom, dos que entraram, o que entrou melhor foi o Mirandinha. Acho que é outra, já falando do Hélio Cizenando, é outra análise um pouco mais criteriosa que ele tem que fazer, que é essa questão de ter preterido do futebol do Mirandinha e dado a titularidade, pelo menos no jogo de hoje, para o Guilherme Cachoeira. O Mirandinha é mais jogador, é mais contundente, mais agressivo, apesar de ter alguma dificuldade aí nas finalizações, mas é um jogador que rasga a defesa, né? Que agride, que tem velocidade, que entra às vezes por dentro, às vezes pela beirada, tanto pela direita como pela esquerda. É um jogador mais interessante, um jogador que fustiga mais, um jogador mais agressivo, volto a dizer, com a bola nos pés. Eu acho que isso ele tem que rever. E a questão do Rafael já passou da hora, né? Ah, não, vai jogar com o Palmeiras no Allianz Arena. E aí precisa reforçar, precisa encurtar o raio de ação do Palmeiras no meio-campo, tem que ter um zagueiro a mais que saia um pouquinho como volante. Tudo bem, até compreensível. Mas com as opções que o Guarani tem para o meio-campo, o Cauã Jesus, o próprio Isaac, que também entrou bem no jogo, eu acho que não dá, num jogo em casa, com todo o respeito à história do Volta Redonda, à sua camisa, ao seu torcedor, mas é um time limitadíssimo. Não dá para você jogar em casa, precisando ganhar o jogo, e não fossem 2 chutes improváveis de fora da área, difícil de acontecer, e o Guarani talvez tivesse amargado um 0-0 aí. Então, quando você precisa ser propositivo, não dá para ter todo esse cuidado, todo esse conservadorismo de jogar com um back de volante ali e que tem dificuldade no manejo da bola para criar, para municiar, para arrastar a bola do meio para frente, para fazer a transição. Então são 2 situações que eu acho que ele tem que rever para a próxima partida. Aí que é contra o time do Kleina, né, Edu? Contra o time do Kleina, que é o último Itabaiana, de Sergipe. De Sergipe, é o último colocado. Então é o seguinte, para o jogo contra o Itabaiana, que é outro time que luta na Série C para se manter na Série C, perdeu em casa hoje, não luta para subir para B. O objetivo do Itabaiana é se manter na Série C para 27, como se manteve heroicamente no ano passado, ainda com o Gilson Kleina de treinador. Foi uma permanência
heróica, estava praticamente rebaixado o time lá de Sergipe. Então não adianta você jogar de novo em casa e vir de novo com um zagueiro de volante, deixando o jogador que maneja melhor a bola, que chuta melhor no banco. Então isso ele tem que rever, bem como eu acho que é jogo também para começar, pelo que vimos hoje do Cachoeira em boa parte do jogo e pelo que vimos do Mirandinha apenas num pedaço, voltar o Mirandinha como titular. Mas hoje ele tirou o pedido. Errando ou acertando, o produto final foi alcançado, a lição de casa foi feita e acho que em função do resultado e da conquista dos 3 pontos, e aí de 4 pontos conquistados em 2 partidas, uma fora e uma em casa, que o Hélio merece aí uma nota 5,5 no jogo de hoje. Muito bem, fechado então, Tigrão. Uma linda semana pra você, viu? Tudo de bom. Estão fechados os poderosos microfones da Rádio Bandeirantes de Campinas na jaula do tigre. Boa noite, Edu. Um abraço a você, um abraço a todos os amigos que estão nos ouvindo e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem, gente, olha, eu vou fazer aqui o Indica Bola, vamos atualizar aqui a Série A, a Série B, a Série C e se der também a Série D. É jogo pra chuchu, seu Batista, 21 e 21. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Olha, Brasileirão, 11ª rodada, nós tivemos ontem Vitória 2, São Paulo 0, Kaká e Ramon, sendo que o lateral direito Lucas Ramon do São Paulo foi expulso no começo do segundo tempo, tá bom? 1-0 Vitória, depois do final que o Ramon marcou 2-0. No Mangueirão, olha o público no Barradão, 18 mil. Cada público no Brasileirão que eu vou te contar. No Mangueirão, Remo e Vasco. 1-0 Vasco, gol do Andrés Gomes e o Marlon no final empatou para o Remo. Remo do Léo Condé, o Vasco do Renato Gaúcho. Olha o público no Mangueirão, 35 mil. Tivemos em Mirassol 2, Bahia 0. Ê, Mirassol ganhou do Lanús, primeiro jogo internacional na vida do Mirassol, na Libertadores. 1-0 lá em Mirassol. Gol do João Vitor, zagueiro ex-Guarani. Mais uma derrota no Brasileirão ontem. O David Duarte, contra, fez 1-0 pro Mirassol. O Luciano Juba, de pênalti, empatou para o Bahia. E o Sanabria, no finalzinho, a 43, gol do Bahia, do Rogério Ceni, hein? Mirassol 1, Bahia 2, Mirassol do Rafael Guanais. Tivemos na Vila, Neymar jogou o tempo todo, hein? E agora só falo em Neymar. Até 18 de maio, que vai ser a convocação final para a Copa. Ai, Neymar é isso, Neymar é aquilo, o seu Neymar vai no banheiro em forma, saiu do banheiro em forma. Gol do Moisés, a 18 segundo tempo. Santos 1, Atlético Mineiro 0. Público 12 mil, é o que cabe na Vila. Beira-Rio, Inter 0, Grêmio 0. Público 39 mil. Uma maravilha, né? Tivemos hoje pela manhã em Curitiba, Atlético 2, Chapecoense 0. Steven Mendonça e Kevin... Kevin. Os gols do Atlético. Vamos lá, Engenhão. Hoje à tarde, Botafogo 2... Coritiba também 2,
Maracanã, logo de cara, Pedro 1-0 Flamengo. Começa o segundo tempo, Pedro 2-0. E no final, o Savarino, gol do Fluminense. Flamengo 2, Fluminense 1. Neoquímica, olha, Corinthians e Palmeiras. 37 minutos do primeiro tempo, o volante André, do Corinthians, expulso. Depois, a 24 do segundo tempo, o Mateuzinho, do Corinthians, expulso. Corinthians com 9, mas ficou no 0-0. Corinthians e Palmeiras 0-0. Abel Ferreira, suspenso, foi expulso contra o Fluminense, contra o São Paulo, o técnico do Palmeiras. Faltam 6 para cumprir. Só que o Palmeiras tentou um efeito jurídico, não conseguiu. E na quinta-feira, um novo julgamento do jurídico do Palmeiras no Tribunal Desportivo para ver se reduz ou se livra aí o Abel Ferreira, tá? E o Fernando Diniz, treinador do Corinthians, começou bem, a Libertadores vencendo e agora esse empate com o Palmeiras. Olha, no Mineirão, virada do Cruzeiro, 2-1 para cima do Bragantino, Hurtado 1-0 Braga. Depois Villarreal empatou e o Christian, o gol da vitória do Cruzeiro. Deixa eu ver quem tá em último aqui, Mirassol tá em último, Cruzeiro tá no Z4, 17º. Palmeiras líder, 26, segundo Flamengo, 20, terceiro São Paulo, 20, em quarto Fluminense, 20, em quarto Bahia, 20, ô louco, só tem 20, em sexto Atlético Paranaense, 19, em sétimo Coritiba, 16, oitavo Atlético Mineiro, 14, nono Bragantino, 14, décimo Vitória, 14, em 11º Botafogo, 13, Grêmio, 12º, 13, Vasco, 13º, 13, em 14º, Inter, 13. Ô louco, parece propaganda do PT. 15º, Santos com 13. Em 16º, Corinthians com 11. Pô, o Corinthians é o primeiro fora, É isso? É isso. Corinthians é o primeiro fora. 16º, Corinthians com 11. E os 4 últimos, Cruzeiro 10, Remo 8, Chapecoense 8 e Mirassol 6. Vamos aqui para a Série B. A Série B, vamos lá. Tivemos na sexta-feira, Criciúma 1, Botafogo de Ribeirão 0. Ontem, Juventude 2, Goiás 0. Em Recife, Sport 2, Avaí também 2. Majestoso, gol do Rian, a 37 primeiro tempo. Ponte 0, Vila Nova 1. Público do Majestoso, 4.139. No Castelão, Ceará 1, Náutico 0. Gol do Fernandinho. Público, 14.000 no Castelão. Deixa eu ver o que mais aqui. Hoje, São Bernardo 0, Fortaleza 1. Lá em BH, América Mineiro 0, Novo Horizontino 3. E Alberto Valentim, demitido, não é mais o técnico do América. Ponta Grossa, Paraná, Operário 0, Cuiabá 0. Deixa eu ver em andamento aqui lá no Rei Pelé. CRB 2, Atlético 1. CRB 2, Atlético 1. E estamos no intervalo em Goiânia. Atlético 1, Londrina 0. Olha, a Ponte, ela é penúltima colocada. Não termine o último, porque o América já foi derrotado, não tem como. O América é o último com 1. Vitória 0, saldo... É que o América tem menos 6, a Ponte tem menos 3, tá? E o Atlético Goianiense, a não ser que o Atlético perca a vida, é o Londrina, para a Ponte ganhar uma posição aqui. Liderança pro Avaí, com 8 pontos, e agora a Ponte pega o Avaí, hein? A Ponte pega o Avaí. O jogo é sábado que vem, 20h30, olha o horário, hein? Na Ressacada. E o Guarani joga domingo, 16h30, Guarani e Itabaiana. Então, Avaí líder com 8, em segundo Ceará com 8, Vila Nova tem 8, Operário quarto colocado 8, o Goiás é o quinto colocado com 7, Criciúma sexto colocado com 7, em sétimo Fortaleza 7, oitavo Botafogo de Ribeirão 6, Botafogo estava brilhante, perdeu 2 seguidas agora. Em nono Náutico com 6, décimo Sport com 6, 11º CRB com 5, em 12º Novo Horizontino com 5, em 13º Atlético, que está perdendo, tem 5, em 14º Londrina, que está perdendo 4, em 15º São Bernardo com 4, Juventude 16º com 4 e os 4 últimos,
Atlético de Goiás com 3, Cuiabá 3, Ponte 1 e América Mineiro com 1 também. Brasileiro da Série C. Vamos lá. Tivemos ontem Floresta 1, Santa Cruz 1, Araraquara Ferroviária 0, Botafogo da Paraíba 2, em Itajaí Barra 3, Maranhão 0. Hoje Paysandu 1, Brusque 1, Anápolis 1, Inter de Limeira 2, Caxias 1, Confiança 0. Tivemos também na Série C, Guarani 2, Volta Redonda 0, Amazonas 3, Ituano 0. O Tigrão registrou aqui que o Ituano foi uma equipe reserva, alternativa, porque tem um compromisso na quarta-feira pela Série A2, importantíssimo em casa contra a Votuporanguense, para conseguir classificação para a semifinal da Série A2. Itabaiana do Gilson Kleina 1, Ipiranga 2. Amanhã tem Figueirense e Maringá. Nessa Série C, deixa eu ver uma coisinha aqui. Na Série C, só atualizando aqui. Olha, o Guarani é terceiro colocado, tá? Terceiro colocado, são 19 rodadas, depois 8 se classificam. Amazonas líder com 6, em segundo o Botafogo da Paraíba com 6, em terceiro o Guarani com 4, Paysandu quarto colocado com 4 também. E amanhã, se o Maringá ganhar do Figueirense em Santa Catarina, ultrapassa o Guarani. E se o Figueirense vencer por diferença de 3 gols, também ultrapassa o Guarani, mas essa a posição de momento. Atenção, Série D de dado, os paulistas em ação. Água Santa, Portuguesa, Noroeste 15 e o Vero Clube, são os clubes paulistas na Série D. Tem clube pra chuchu essa Série D. Todos jogaram ontem. Madureira 3, Água Santa 1, lá no Rio de Janeiro. Derrota do Água Santa. Canidé, Portuguesa 3, Pouso Alegre 0. Sabe quem está no Pouso Alegre? Ryuta Takahashi, que estava no Guarani. O Guarani emprestou o Ryuta Takahashi para o Pouso Alegre, mas não estreou ainda. Ainda ontem, Bauru Noroeste 2, 15-2, estava 2-0 para o 15. E em Rio Claro, Velo Clube 2, Sampaio Correia do Rio de Janeiro 0. Tem o Sampaio Correia lá do Maranhão, e esse Sampaio Correia é do Rio de Janeiro. E na Série A2 é o seguinte, ontem tivemos o complemento da penúltima rodada da segunda fase na Javari, Juventus 1, São José 0. Meio de semana, Sertãozinho 0, Ferroviária 1, Votuporanguense 5, Água Santa 1 e 15-3, Ituano 0. É o seguinte, são 2 grupos de 4. No grupo 2, Votuporanguense já classificada para a semifinal tem 13, em segundo Ituano tem 7, em terceiro 15, tá vivo ainda 5 e o Água Santa tem 2. São 2 que se classificam. Repito, o Votuporanguense já tá lá. A segunda vaga vai ficar com o Ituano ou com o 15. Quarta-feira é a última rodada. Nós vamos ter Água Santa e 15 em Diadema, Ituano e Votuporanguense em Itu. Vamos para o grupo 3. Juventus tem 12, já está classificado. O Juventus já está na semifinal. Em segundo, Ferroviária com 9. Em terceiro, São José com 6 e o Sertãozinho com 3. Na quarta-feira tem São José e Sertãozinho e Ferroviária e o Juventus. Ferroviária recebe o Juventus. Juventus já é o primeiro colocado, já está lá. E a Ferroviária precisa pelo menos de um pontinho para não depender de todo o resultado. Como que vai funcionar a semifinal? Se tivesse terminado hoje, classificados, Votuporanguense e Ituano num grupo, Juventus Ferroviária no outro grupo. Então é o seguinte, semifinal, valendo acesso, hein? O primeiro colocado do grupo 2, Votuporanguense, pegaria o segundo colocado do grupo 3, que é a Ferroviária. Votuporanguense e Ferroviária. Então, primeiro jogo Araraquara, segundo jogo em Votuporanga. Votuporanguense melhor campanha. A outra semifinal, Ituano pegaria o Juventus. Primeiro jogo em Itu, segundo na Rua Javari. E aí, os vencedores desses confrontos sobem para o Paulistão e decidem o título da Série A2. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Final
final do apito final, depois de Guarani 2, Volta Redonda 0, narrou aqui o amigo Batista, Gleger comentou, Tigrão comentando, Breno Beretta nas reportagens, a nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Gilberto Sufi. Meus amigos, a todos uma ótima semana, obrigado pelo carinho, você no YouTube, você na faixa estendida em 85,7, nosso muito obrigado e uma ótima semana a todos, hein? Olha, posso voltar a qualquer momento, mas final de semana que vem vai ser assim. Sábado, 20h30, Avaí e Ponte. Domingo, 16h30, Guarani e Itabaiana. Um grande abraço e até a próxima! Se Deus